Boa noite, galera. Como estão? Muito prazer recebê-los novamente para a terceira live, hein? Viraram quase donos do canal. Gostaria de deixar claro para as pessoas que a gente vai manter aquelas temáticas de 1h30, né? E como tem várias perguntas que deixaram para a gente, eu recebi várias perguntas, a gente vai reservar um pedacinho também da live para responder essas questões. Tem mais ou menos umas 16 perguntas aí. Se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, também pode usar o próprio chat do Facebook ali e manda para a gente vai fazendo as perguntas para o Jussi e a Débora, né? E aí, Jussi e Débora, como que vocês estão? Oi, pessoal, estamos bem? Felizes de poder compartilhar mais um pouco agora falando sobre a Ásia e podendo responder as perguntas que vocês têm para nós, que não conseguimos responder ao longo dessas 3 lives. Legal, pessoal. Perfeito. Tudo. Então, obrigado mais uma vez, nós estamos juntos, poder compartilhar é uma satisfação para a gente fica muito feliz de poder estar lembrando, contando as histórias e estar motivando o pessoal a estar seguindo alguns passos que a gente está fazendo aí. É isso aí, assim que terminar a pandemia, as pessoas podem aproveitar, já que tanto no Facebook quanto no YouTube ficam os vídeos, né? Algumas dicas que serão deixadas aí por vocês. E o que vocês reservaram para nós essa noite? Aqui no Brasil já está começando a noite já, e aí está de dia, né? Então, a gente vai falar hoje, vamos falar da nossa travessia na Rússia, né? Vamos falar da nossa ida à Mongólia, a Ásia toda, né? Nós tivemos uma experiência incrível na Ásia. Uhum. E depois a gente vai abrir um pouco para perguntas, né? Para responder o que o pessoal tem de dúvidas e a gente não conseguiu responder ao longo desse tempo todo. Perfeito. Vamos lá, então. O tempo é de vocês. Então, vamos lá? Que tal a gente começar com um pouquinho de barulho? Os efeitos especiais. Legal? Preste bem atenção nesse barulhinho, que esse barulhinho é um som prazeroso. Quando eu estava procurando esse som, a Débora não aguentava mais. Mas é tão gostoso, eu adoro esse barulho. Vou compartilhar com vocês aqui. Olha que som gostoso, né? Não lembra da criança? Então, a gente Canções para ninar. Exatamente. A gente pegou um trem para atravessar a Rússia, mas não era com esse barulho, não era uma Maria Fumaça, era um trem bem mais moderno. Né? Existe o Transsiberiano, que é um trem que ele cruza toda a Rússia, e existe o Transmongoliano, que ele cruza uma boa parte da Rússia e desce até a China, passando pela Mongólia. Nós resolvemos fazer o Transmongoliano com uma parada final na Mongólia, porque a gente não tinha o nosso visto para entrar na China. Então, a gente até foi ver como que era a questão da documentação, mas era muito caro. Então, a gente falou assim, vamos deixar, então, para uma próxima oportunidade. Apesar de que nós, sendo brasileiros, nós conseguimos o visto de trânsito que fala. Então, a gente entrando de avião pela China, a gente pode ficar até 5 dias numa cidade, né, na cidade que você entrou de avião, e sair por essa mesma cidade, que foi o que a gente optou. Mas, como não dava para entrar de trem, a gente, então, fez até o nosso destino final, foi na Mongólia. Só que eu estava lembrando agora, Débora, que eu tinha esquecido, que quando a gente estava pesquisando o trem, imagine, você consegue cruzar a Rússia, você consegue chegar na China e nós encontramos trem que é da China até o Vietnã. Ah, é verdade. Então, você pode continuar a viagem. Imagine essa experiência de você poder cruzar a Rússia, você vai até a China de trem e na própria China você pega o trem e vai para o Vietnã. Então, a gente não conseguia fazer isso pela questão do visto da China, mas se a gente não tivesse um problema do visto da China, nós com certeza teríamos feito isso. Né? Ah, sim. Porque a gente depois vai comentar, a gente ficou pouco tempo na China, mas a gente ficou num hotel que passava bastante programação de lugares da China, e a gente deixava a televisão ligada, né, porque na China nós não tínhamos acesso a redes sociais, Facebook, Instagram, Google,
Então, quando a gente chegava de noite, depois dos nossos passeios, a gente ficava vendo a televisão deles, mesmo que não entendendo nada, mas a gente via as paisagens de vários locais e a gente ficou encantado, né? Talvez um destino que a gente pensa em voltar no futuro. Dessa vez nós ficamos só em Beijing, só na capital. Até para mim, eu não sabia que Beijing e Pequim era o mesmo lugar, né? Uhum. Estava falando do mesmo lugar, com nomes diferentes, né? E foi uma experiência bem interessante. Lá na China, nós fomos para a muralha da China. Nós podemos pegar uma parte que está inteira, uma parte bem preservada, né? Uhum. Parte um pouco longe da cidade. A gente caminhou pelos parques, nós fomos para a cidade proibida na China. E tem bastante curiosidade da China. A muralha da China, por exemplo, a gente descobriu que ela foi construída para evitar a invasão dos mongóis, porque o Império Mongol, ele era um dos impérios mais fortes, mais extenso, daquela época, e ele ocupava uma extensão de 24 milhões de quilômetros quadrados. Então, ocupava muito a parte do... Desculpem. Ele ocupava boa parte da Rússia, da China, da Mongólia, toda uma parte da Europa também. Então, era muito forte o Império Mongol, e para evitar as invasões, os chineses construíram a Muralha da China. Demorou 2.000 anos para ser construído, e acho que foi uma das experiências mais bacanas que a gente teve, apesar que no dia que a gente foi subir a Muralha da China, foi o dia que eu mais passei frio na minha vida. Mesmo que a gente tivesse comprado, porque na Rússia, como a gente sabia que a gente ia pegar um pouco de frio, porque a gente chegou, já era em outubro, e o tempo já estava começando a ficar mais rigoroso, a gente comprou uma japona para mim, de frio, que aguentava até menos 20 graus. Bom, só para deixar claro, japona é coisa de curitibano, hein? É jaqueta também, vamos colocar na língua do resto que o Brasil fala correto, né? É um jaquetão. Mas aqui no interior também eu conheço como japona. Opa, então você não é só Curitiba, isso. E aí, era uma jaqueta que cobria, assim, até passava do meu joelho, e ela era bem quentinha, mas a Muralha da China era muito vento, e eu passei frio. Para fazer essa travessia, a gente começou de Moscou. Dá para começar a partir de São Petersburgo, mas a gente começou de Moscou, e ao total foram 6.000 quilômetros de trem. A gente ficou um total de 14 dias na Rússia, e o tempo que a gente mais ficou dentro do trem foram 2 dias, 2 horas e 8 minutos. E eu falo... Eu ia perguntar o seguinte, né? Quantos dias vocês ficaram? E também, assim, vocês comentaram que sai de São Petersburgo e chega até na China. Se eu quiser fazer esse tour completo, são esses 14 dias que você colocou na apresentação? Não, porque esses 14 dias depende de onde você quer descer. A gente acabou descendo em 3 cidades diferentes ao longo do caminho. Então, depende de quanto tempo você quer ficar em cada cidade. Se você quiser pegar o trem e cruzar direto de São Petersburgo até a China, sem descer, sem nenhuma parada, eu acho que dá 6 dias ao total, mais ou menos. Então, a gente optou por descer em alguns lugares e conhecer um pouco mais. E nesse tempo a gente acabou cruzando por 5 fuso horários diferentes, então a gente ficava bem perdido, né? A gente já não sabia que horas eram, e aí a gente não tinha internet, a gente tinha que perguntar, e a gente não conseguia falar inglês com eles, porque na Rússia é meio difícil a comunicação. E aí a gente esperava parar nas estações, aí a gente perguntava para alguém que estava entrando, mostrava assim, tipo, que horas são, para o pessoal saber que a gente estava querendo arrumar nossos relógios. Foi uma experiência bem bacana. O trem, uma curiosidade, o trem, quando estava chegando nas estações, na verdade, assim, ele cruza, você que escolhe aonde você quer descer, tá? A gente optou por algumas cidades que a gente tinha visto em alguns blogs, que as pessoas desciam e que tinha alguma coisa diferente para visitar, ou a cidade era interessante,
ou tinha alguma montanha, ou algum rio e tal, então a gente meio que seguiu os blogs de pessoas que já tinham feito esse percurso. E aí, 30 minutos antes de cada estação, eles fecham os banheiros. Quando eu soube disso, eu imaginei que era assim, porque talvez existissem pessoas que pagavam um determinado trecho e no final das contas entravam no banheiro para se esconder, para não descer lá onde tinha pago para continuar a viagem. Mas não, a gente descobriu que é porque o banheiro deles, né, os dejetos, quando você vai no banheiro, eles caem direto no trilho do trem. Então, eles fecham 30 minutos, as pessoas não usem, para que, quando parar na estação, não fique, né, os dejetos ali nos trilhos do trem, contaminando a cidade. A gente ouviu essa história antes que os dejetos caíram no trilho do trem, mas não pode ser, né? Não dá para acreditar. A gente entrou no trem, um trem bonito, bem organizado, bem limpo, né? Tinha umas comissárias do trem super bem trajadas, atendimento de primeira, tinha água quente para tomar chá, tinha mesa, tinha um restaurante até, se você quisesse lá tomar um refrigerante, mas a gente não acreditou, não pode ser. A gente foi no banheiro, a gente deu a descarga e dava para ver o trilho do trem passando lá embaixo, no fundo da privada. Então foi... Caramba! Foi muito legal isso. Interessante. Então não é recomendável andar pelos trilhos do trem. Na Rússia, não. Na Rússia, não. Outro fato bem legal na Rússia é que, gente, as brasileiras que me perdoem, nós somos muito bonitas, mas as russas, elas são muito bonitas. Então, os amigos solteiros que estão procurando por beleza, na Rússia é o lugar que você vai achar mulheres maravilhosas. Até hoje você falou que tem um livro do Paulo Coelho que ele menciona que tem uma cidade específica na Rússia que é um dos lugares que tem as mulheres mais lindas do mundo, né? Exato. Então, o Paulo Coelho, ele comentou, até quando você começa a pesquisar blogs, né, sugere que você pare nessa cidade. Daí eu fui dar uma olhada, o que tem nessa cidade para se fazer, né, além das mulheres bonitas. Não vi muita coisa. Eu pensei, bom, é melhor nem parar aqui, senão a Débora vai ficar com ciúmes, então vamos continuar, vamos parar em outra cidade. Mas eu consegui, em Moscou, principalmente, as mulheres, assim, uma beleza totalmente diferente. E aí elas se vestiam bem, estava frio, então elas estavam sempre bem vestidas, aquela pele branquinha e olhos claros, né? Mas isso na parte europeia, porque, para nossa surpresa, a gente, depois que a gente passou alguns dias viajando do trem, a gente começou a ver muito asiáticos, né? E óbvio, porque uma boa parte da Rússia está na Ásia. Então, boa parte dos russos tem características asiáticas, o que para a gente soa estranho, porque quando a gente vê filmes, quando a gente vê séries na televisão, principalmente, a gente tem uma noção, né, do russo, aquele branco, os caras altos, claros, né, e na verdade a maior parte, eu acho que da população é asiática, né, então foi um choque para a gente que a gente não... Foi um choque, a gente não esperava isso. Não estava esperando. Realmente, assim, a parte mais abaixo, a parte mais sul da Rússia, tem muito asiático, muito. Um dos motivos que acontece, a Mongólia, ela era uma colônia da China e ela queria independência. Ela pediu ajuda para a Rússia. E a Rússia falou, tá bom, te ajudo, mas eu quero que você me dê uma parte do seu território para mim. E não foi um pedaço pequeno, foi um pedaço grande. Então, assim, uma boa parte da Mongólia ficou com a Rússia. E daí, com isso, eles já tinham uma parte asiática, né? E ficaram maior ainda com a parte que eles pegaram da Mongólia. Uhum. Uma coisa que a gente também ficou bem surpreso foi na Rússia, em Moscou, a cidade... A gente nunca foi para Nova York, por exemplo, mas para mim, vendo os filmes e tal, parecia uma Nova York, os prédios altos, a noite super iluminada, né? A gente ficou hospedado bem no centro. E aí, como a nossa viagem na Rússia começou de mochilão, a gente preferia ficar em hospedagens que eram mais próximas do centro para a gente fazer tudo a pé, né? Então, era uma cidade que não dormia, uma cidade super iluminada, com vários fast foods, né?
muita riqueza, aqueles telões gigantes aparecendo comerciais. Acho que até você comentou que você viu em algum lugar que a arquitetura de Moscou causava muita inveja até para os arquitetos de Vancouver, porque Vancouver é uma cidade no mundo, né? E os arquitetos aqui de Vancouver foram para Moscou para copiar alguma ideia, e eles falaram, olha, eles realmente são bons. Então, o legal, assim, de você conhecer a Rússia, principalmente Moscou, é você quebrar o paradigma, porque a nossa cabeça, infelizmente, ela é formada pelos padrões que os americanos colocam nos filmes e nas séries. E quando você vê lá, você vê muita coisa diferente. E uma delas é até a questão do povo. Eles foram muito prestativo. Nós tínhamos problema de conversar com eles por causa da língua, por causa da língua, né? E a gente tinha dificuldade porque eles não falavam inglês. Mas, assim, eles tentavam de toda maneira te ajudar. A gente teve várias situações dentro do trem. Até quando nós fomos comprar nossa passagem de trem, nós tivemos dificuldade de aparecer uma pessoa que nós julgávamos ser um funcionário da estação. Depois, no final, descobrimos que não. E ela nos ajudou a comprar todas as passagens. Ela ficou conosco no mínimo uns 40 minutos. Porque tá tudo em russo, né? Então... E é muito difícil. Por exemplo, a gente tentou visitar alguns museus na Rússia e era tudo em russo. Então, a gente ficava só olhando, né? Imaginando o que era aquela... O que podia ser aquilo que a gente estava vendo e tal. Mas as pessoas eram bem prestativas. E a comida, gente, na Rússia... Nossa, a comida era muito boa. Nossa, era uma delícia e era bem barata. Na Rússia, a gente podia comer super bem, por equivalente tipo, a R$ 15. Então, foi um país que realmente nos surpreendeu bastante. Foi muito legal. É um país que realmente a gente recomenda visitar, vale a pena. A gente ficava imaginando que o mundo, umas vezes, ficou polarizado. Estados Unidos de um lado, Rússia do outro. Então, vamos chegar lá, não vai ter Google funcionando. Ao contrário, o Google funcionava muito bem. A gente viu o McDonald's, a gente viu o KFC. Até uma coisa que a gente viu muito na Ásia e na Rússia, KFC. A galera gosta de KFC. E mais do que McDonald's. Tinha lugares que a gente não encontrava McDonald's, mas KFC tinha bastante. Então, assim, realmente vale a pena conhecer a Rússia. A gente, infelizmente, a gente queria conhecer um lugar chamado Lago Baikal, famoso Lago Baikal. A gente estava na cidade, inclusive. Estava perto, só que bem no dia eu tive problema de pedra no rim e a gente não pôde visitar esse lugar, tive que ficar de molho em casa. E aí a gente já tinha, porque como a gente já tinha comprado as passagens de trem, então a gente comprou, né? Tal dia a gente vai descer. Outra coisa, a gente comprou tudo no mesmo dia na própria estação, porque a gente tinha lido num blog que era mais barato comprar dessa maneira. Então, a gente pensou, vamos correr o risco. Então, a gente já comprava, vamos comprar para hoje a passagem para Moscou, vamos para tal cidade, dessa cidade a gente fica 3 dias, já comprei uma passagem daqui 3 dias para outra cidade. E depois a gente descobriu que não, que era muito mais barato a gente ter comprado pela internet. E que hoje o site já está em inglês. Então, algumas coisas estavam desatualizadas nos blogs que a gente viu. Mas hoje, para quem tem interesse, dá para ver tudo pela internet, em inglês, bem fácil e bem interessante. Exatamente. Então, a Rússia foi realmente uma experiência muito boa. Daí nós partimos ali para a Mongólia. Aí a gente está mostrando ali os países que a gente fez na Ásia. Então, depois que a gente terminou a Rússia, a gente ficou um total de 103 dias, passamos pela Mongólia, pela China, Tailândia, Mianmar, Malásia, Singapura, Filipinas e Indonésia. E foi uma experiência totalmente diferente. Os países asiáticos, eles são os mais baratos para viajar, e era praia, né? Eu sou apaixonada por praia, gosto muito de montanha, gosto de fazer trekking e tudo, mas para mim praia é uma delícia, então eu estava no paraíso. E a Ásia, o legal dela é que assim, é diferente, né? É diferente. Ela, assim, a superstição, a cultura, a religião, é tudo diferente, então, tipo, é muito interessante você ver a grande diferença do lado oriental, do lado ocidental com a Ásia, né? A diferença é muito grande. A gente vê a riqueza nos detalhes, a riqueza, assim, da questão da religiosidade que eles têm, de construir templos lindos, estátuas de deuses lindos, né?
São muitas coisas assim que realmente vale a ver. A comida, o único ponto que realmente a gente não gostou na Ásia foi a questão da comida na quantidade. Eu, que sou um pouquinho grande, algumas vezes eu tinha que comer no restaurante e depois ir no mercado comprar uma bolacha, alguma coisa para complementar, porque as porções que são servidas são muito pequenas. Isso a gente viu na Ásia inteira. É que eles são menores, né? Uhum. E a quantidade daí é pro padrão deles. E a gente já tem um padrão diferente, já precisamos nos alimentar mais. Um pouquinho mais. Uhum. E o preço das comidas lá? Em média, né, assim, com relação ao real, assim, você falou de R$ 15 na Rússia, nessa parte da Ásia, gira em torno de quanto? Assim, por exemplo, Mianmar é um país que abriu não é recentemente, faz 20 anos que eles abriram para o turismo. Então, tem algumas cidades que ainda elas não têm estrutura para atender o turismo. Então, a gente ia muito em comida local, em street food, né? Comida de rua e tal. E a gente pagava... o Jussi cortou o cabelo foi em Mianmar? Mianmar, R$4. R$4. Pagou R$4 para cortar o cabelo. Foi um corte maravilhoso. A parte que eu não gostei, Ronaldo, é que o cara cortou a parte traseira da minha cabeça, que bem alto. Então, eu me senti um pouquinho de um esquisito, né? Mas ficou legal, tipo isso. Agora, as comidas, a gente pagava às vezes R$3, R$6 para comer. Então, era bem barato. Em Mianmar era barato comer. Nas Filipinas era bem barato comer. Já na Tailândia, na parte sul da Tailândia, que são as praias, que é onde estão as praias mais famosas, ali o turismo já está muito forte. Então, infelizmente, mesmo a Tailândia sendo um dos lugares mais lindos que a gente já viu na vida, eles veem a gente como um número. Então, o turismo já está muito acentuado e as coisas são muito caras, mesmo para a gente. Se você compara, a gente viu muitos blogs de pessoas que foram há 10 anos atrás, ou até minha irmã foi há alguns anos atrás, e quando eu falava para ela os preços que estavam sendo praticados agora, no passado, ela ficava horrorizada. Ela falou, nossa, mas eu paguei metade disso alguns anos atrás. Então, hoje, o sul da Tailândia, ele está muito comercial, então está mais caro. Para nossa sorte, o norte da Tailândia era bem barato, e tinha umas feirinhas à noite muito gostosas. Feirinha de rua, assim, então a gente acabava comendo um monte de coisa diferente e tomava muito suco. Então, por exemplo, na Tailândia, a gente tomava muito suco de melancia por R$2. Nas Filipinas, suco de abacaxi, né? Abacaxi que a gente tomava. E era assim, R$2, um copão, assim, ó. Então, às vezes, eu trocava a nossa janta por suco. Era muito bom. Era muito bom. Esse é um costume que a gente deveria ter no Brasil, que tem fruta barata no Brasil, né? E lá, puxa, era delicioso você poder tomar suco de abacaxi, melancia, era demais. Até esse é um hábito que a gente voltar para o Brasil, a gente vai começar a fazer mais com frequência, né? Então, assim, o nosso estilo da viagem era, quanto mais a gente conseguir economizar, mais vai perdurar a nossa viagem. Então, a gente tentava comer nos lugares mais baratos, que não passavam de R$10 a alimentação. Então, era bem, bem, bem barato. É só a quantidade, né? Quantidade. Mas assim, por R$3 você paga 6, leva 2 pratos, né? Exatamente. Até a bolacha, Ronaldo. A gente ia no mercado, a gente, quando era aquela vontade, vamos comer uma bolachinha recheada, né? Vamos procurar. Ronaldo, não existia pacote como você compra no Brasil, esse pacotinho compridinho assim. O pacote deles é metade. Barra de chocolate, a metade da barra. Era tudo coisinha pequena. Em Mianmar, quando a gente chegou, era tudo, parecia miniatura. Parecia Mianmar. Era tudo assim, o sabonete era pequeno, o shampoo, o condicionador, era tudo pequenininho assim, ó. O que era bom para nossa viagem, porque o nosso estilo da viagem agora era mochila nas costas, né? Então, quanto menos peso carregasse, melhor. Mas era tudo miniatura, né? A gente não conseguia encontrar nada tamanho família. Tudo individual.
Então, assim, a experiência que a gente teve, assim, na Mianmar foi incrível, na alimentação. Nós fomos a nossa melhor, uma das melhores experiências gastronômicas que teve foi em Mianmar. Nós fomos um seguidas, que nós comemos um prato indiano, né? Você Era o lembra o frango nome? masala. Frango masala. Que delícia! Olha, foi incrível, assim, é um lugar simples, mas se você entrar lá no TripAdvisor, é o melhor, tá empate com o primeiro lugar lá que tem nessa cidade. E a gente gostou tanto, a gente fez amizade com o dono do restaurante, que depois ele deu pra gente um pouquinho do tempero, enrolou bem, embalou, né? Como a gente ia continuar viajando, as pessoas se parassem a gente e perguntassem o que era, né? Era um temperinho vermelhinho lá, que depois a gente usou aqui quando a gente chegou no Canadá. A gente fez um jantar e a gente acabou tentando copiar a receita do frango masala. Uhum. Então, as experiências, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas a comida é diferente? É bem diferente. Inclusive, eles comem, o café da manhã deles, eles comem arroz com carne, que pra gente era bem diferente, né? Então, a gente passava de manhã, a gente queria comer uma coisa de café da manhã, a gente queria comer um pão, a gente queria um cereal, e não tinha. A gente encontrava eles vendendo arroz, vendendo carne, vendendo como comida normal, né? A primeira vez que a gente encontrou uma padaria foi nas Filipinas. Aí a gente ficou super feliz. Aí a gente ia todo dia na padaria e a gente pagava, assim, 30 centavos para comer um bolo. Então, a gente comprava várias coisas, né? Com R$3 a gente comprava bolo, pão, uns quitutes lá recheados que eles faziam. Era bem gostoso e bem barato. E o interessante nas Filipinas, assim, que o café, assim, essas padarias pequenas, é muito saboroso. Então, você compra, não é para comer no lugar, você compra, né? A gente pegava, achava uma praça, parava e comia, né? Uhum. Então, foi muito enriquecedora a experiência gastronômica que teve lá. As Filipinas, elas não estavam no nosso plano original. O nosso plano era tentar explorar um pouco mais a Malásia, mas a gente tinha uma amiga que ela tinha ido para as Filipinas no ano anterior. E as fotos dela, e as recordações, ela contava de uma maneira tão mágica para a gente que a gente falou, a gente tem que ir nesse país. E daí, como a gente estava, né, já na região, a gente pensou, ou a gente explora mais a Malásia, ou a gente vai para as Filipinas. Aí a gente acabou vendo que na Malásia ia ficar um pouco repetitivo de tudo que a gente já tinha visto ali na Tailândia e tal, e tinha muitas cidades grandes que a gente já não queria mais passear nesse tipo de situação, aí a gente resolveu ir para as Filipinas. E a Tailândia, gente, é linda. A água é de um verde cristalino, tem aquelas formações rochosas dos paredões que a gente chama. É muito bonito, mas quando a gente chegou nas Filipinas, foi paixão, assim, indescritível. As Filipinas, elas são lindas. Elas são 7.000 ilhas. A gente conseguiu visitar 3, a gente ficou uns 20 dias visitando a ilha. E o que a gente mais gostou foi da receptividade das pessoas. Igual eu falei, a gente fez assim a nossa viagem. A gente chegou no norte da Tailândia, aí a gente ficou, acho que uns 10 dias, aí depois a gente foi para Mianmar, daí a gente ficou, acho que umas 2, ou agora não lembro. A gente ficou um bom tempo em Mianmar, e depois a gente foi para o sul da Tailândia. E aí no sul da Tailândia, igual eu falei, era muito comercial, então ficou muito turístico o lugar, muito gringo, então a gente não conseguiu sentir, né, como era a cultura local. E já nas Filipinas ainda não está tão explorado em alguns lugares. Então as pessoas elas são mais amáveis, são gentis, são prestativas. E as praias, elas são sensacionais, são surreais de lindas. E aí depois, não bastando, a gente falou assim, não existe lugar mais lindo que as Filipinas, a gente foi para Indonésia. E aí, Indonésia, ela ganhou nosso coração. Se a gente for comparar, né, vamos fazer uma comparação com a Tailândia, com as Filipinas e com a Indonésia. A Tailândia, por exemplo, as praias onde tem estrutura, elas são maravilhosas. Então, por exemplo, você pode ir para Phi Phi, que é uma ilha que é bem conhecida, ficar ali em Phi Phi,
fazer os passeios, ou se você não quiser fazer os passeios, porque hoje são caros, a própria ilha, ela é bonita, a própria ilha tem praias paradisíacas, a própria ilha tem uma super estrutura de pousadas, de hotéis e tal. A água é bem cristalina, é verdinha, você pode curtir as praias mesmo do teu hotel ali e tal. Já as Filipinas, as ilhas que têm estrutura para turismo, elas não são bonitas. Elas não são bonitas. Então, você tem que fazer passeios. Na verdade, não que não são bonitas, tem algumas que são bonitas, mas a maioria não são bonitas e você tem que ficar fazendo passeios. Então, você fica lá num hotel, né, numa cidade que tem estrutura de restaurante e tal, mas você tem que sair da ilha para ir para outras ilhas para fazer os passeios para você ver coisas bonitas. Só que os passeios são baratos, são muito mais baratos que a Tailândia. E tem almoço incluído, e o almoço, é peixinho fresco, que eles fazem tudo na hora. Enquanto você está fazendo os passeios de barco, os barqueiros estão preparando peixe, estão fazendo a comida para você, tem bastante fruta e tal. Então, as Filipinas, você tem que fazer muitos passeios. Já na Indonésia, a Indonésia ela tem muitas praias de contemplação. Tem muitas praias, são lindas, maravilhosas, só que a correnteza é muito forte. Então, a gente foi para vários lugares que não dá para entrar na água, mas a paisagem é tão bonita que só de você ficar sentado ali admirando já Então, valia a pena. A Indonésia é o elo perdido. Tipo, a Indonésia ela é muito rica assim na questão de paisagens para você contemplar, né? Ela não só paisagens como animais, né? Lá a gente teve a oportunidade de ver a manta, a raia, né? Alguns chamam de peixe-raia. Assim, a gente fez o snorkeling e elas passavam por baixo de nós, parecia um animal pré-histórico, ela era muito grande. Ela chega até 8 metros de envergadura, né? Então, imagine, por baixo parecia que é uma nave espacial passando por embaixo de nós, sabe? Assim, a experiência assim, é muito emocionante você poder olhar aquele animal, ele fazia um movimento muito leve com as laterais, né, as nadadeiras laterais, que mal era imperceptível, mas ele andava muito rápido. E fora isso, a gente teve a riqueza, né, dos corais lá. Os corais, por exemplo, na Tailândia, você não vê muitos corais. É porque assim, a gente não sabe fazer mergulho. Então, a gente fazia o snorkeling nas praias que a gente estava fazendo os passeios ou que hospedado. E é muito peixe, só que os peixes são meio que parecidos. Eles são é um peixinho amarelinho com umas listrinhas azuis. Nas Filipinas, já são peixes coloridos. Então, quando você sai para fazer o snorkeling, são peixes coloridos, o que é uma graça. E na Indonésia, além dos peixes serem coloridos, os corais são coloridos. Então, a riqueza marítima... Também, a Indonésia é o maior arquipélago do mundo, né? Tem 17 mil ilhas. Então, a riqueza, né, desse país, ele é incrível. Sim, tem áreas assim que se chega, parece intocável. Sabe, a gente foi numa praia, que a areia da praia era rosa. Cor-de-rosa. Por causa do pigmento de alguns crustáceos que tem lá, né? Mas era rosa, totalmente rosa, e não tinha ninguém. A gente subiu no morro, assim, a paisagem que tem é incrível, sabe? A Indonésia é um dos países preferidos da nossa viagem, né? A gente quer até voltar lá, porque a Indonésia, ela tem paisagens de contemplação magníficas, ela tem animais, a gente viu o dragão de Komodo, a gente teve a experiência de ver o dragão de Komodo muito próximo de nós, né? A gente sabia que esse animal, uma mordida dele, ali era morte certa nossa, por quê? Não existe hospital perto, mas existe um grupo de guardas do parque que caminham com você durante todo o percurso no parque. Então, eles nos cuidam bem de nós, nos protegem bem, né? É um guarda para cada 4 pessoas, assim. O dragão de Komodo, se você for ver fotos, ele parece um lagarto. Ele não é rápido, não vai sair correndo atrás de você. Mas se por algum descuido ele te ataca e ele te morde, a saliva dele é tão venenosa que você vai morrer. Porque não existe um hospital perto, é uma reserva, né? Esse dragão de Komodo. O único lugar que existe no mundo é são 2 ilhas ali na Indonésia. A gente teve o prazer de visitar as 2. E a gente teve muita sorte porque a gente chegou numa época que estava muito calor.
E, na verdade, era para ser época de monções, mas não chovia. A gente chegou em janeiro e já não chovia há muitos meses. E era para estar chovendo em janeiro, era para estar chovendo em fevereiro. E a gente achou que, por causa do calor excessivo, os animais, eles acabam, a ilha é muito grande, então eles acabam migrando para onde tem água, onde tem mais recursos, onde tem animais. E aonde é a parte turística ali, que as pessoas chegam para vê-los, já não tinha, os rios estavam secos, já não tinha animais próximos para eles caçarem e tal, então os guardas falaram, olha, a gente não pode garantir que vocês vão ver. Teve grupos que vieram ontem ou semana passada e não viram nenhum dragão de Komodo. Mas a gente teve muita sorte, né? A gente viu mais de 10. Inclusive, teve um Nossa. que a gente estava andando com o nosso grupo e daqui a pouco o caminho, assim, ele fazia uma curva, a hora que a gente virou, tinha um andando na nossa direção, no caminho mesmo, que tem um caminho, né, delimitado. E ele estava andando na nossa direção, foi muito emocionante, né? A gente não sabia se filmava, a gente não sabia se tirava foto, se contemplava. E ele tava muito pertinho, daí quando você conseguia ver aquela baba da boca dele, assim, e tal, e foi uma experiência bem bacana, e foi o motivo que a gente decidiu de ir para essas ilhas, para ver o dragão, porque é algo, né, totalmente diferente. E a Indonésia, ela é muito diferente porque, por exemplo, a religião predominante na Indonésia é o islamismo. Então, 80% da população, ela é muçulmana. Só que em Bali, que foi a primeira ilha que a gente visitou, é uma ilha predominantemente hindu. Então, os templos, a cultura é totalmente diferente. E é assim em cada ilha que a gente foi. A gente foi para outras ilhas, por exemplo, a gente foi para Nusa, só que Nusa existem 3 ilhas, a gente visitou as 3. A gente foi para Gili também tem outras 3 ilhas, uma do lado da outra, a gente visitou as 3. E cada ilha é uma cultura, é uma comida, é uma religião diferente. Então, em Bali a gente ficou acho que uns 8 dias, mas dá para ficar tranquilamente um mês, porque tem muita riqueza. As praias são maravilhosas, tem muitos templos, um mais lindo que o outro, inclusive aquele templo bem famoso que o pessoal tira foto com reflexo, tem uma montanha no vulcão, aí tem o templo e reflete o teu reflexo no chão, todo mundo acha que é um espelho de água. É um espelho de água, mas não é. É um truque na hora de tirar foto. E com um espelhinho no celular. Então, e aí tem tanto... Não sabia disso. Interessante. Então, ó, assim, a Indonésia, Bali, assim, a forma de você conhecer lá é alugar uma motinho. Então, para você ter não só a Bali, mas também Mianmar, que a gente foi. Foi o primeiro país que a gente pegou uma motinha. A gente pegou uma motinha e a gente aprendeu. A gente nem sabia usar. Né? Na primeira vez a gente pegou uma scooter elétrica em Mianmar, que eu tenho uma moça, ela nem cobrou de nós, ela deu de presente para nós, ó, que a gente queria ver existe uma região no Mianmar ali que o pessoal tem os balões todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, quando o sol um pouquinho, na verdade não é 7 horas da manhã, a partir do momento que o sol começa a nascer, os balões começam a se levantar. Então, porque os turistas vão lá querer tirar foto do cima do balão, né? E daí lá, nosso deslocamento em Mianmar estava sendo ou de ônibus ou de bicicleta, para conhecer os lugares turísticos, né? E a maioria foi de bicicleta ali em Mianmar. E naquele dia, eu tinha que levantar muito cedo para poder ir de bicicleta e pegar uma rodovia pouco movimentada, mas eu não ia poder enxergar nada, porque não tinha luz na bicicleta. E daí a menina falou, não, pega a scooter aqui, aluga a scooter. Daí eu falei, a gente não sabe andar. Ela falou, não, vem aqui que eu vou te ensinar. Daí ela nos ensinou a usar a scooter, a gente viu que era simples, e a gente viu que não havia risco, porque não havia um movimento tão intenso, e as pessoas lá realmente estão acostumadas, porque o número de scooters que tem... Só tem scooter, basicamente. Não só em Mianmar, mas toda a Ásia, né? Então, assim, a gente vê que o motorista do carro ele tem uma atenção mais especial. A gente não viu nenhum acidente lá. A gente viu um turista ou outro que estava com a perna raspada, mas dá para ver que deve ter caído no tombo. Então, a gente fez um acordo com ela, vamos bem devagarinho, né? Vamos lá. Daí fizemos isso, foi uma experiência incrível. E essa cidade que a gente viu, os balões, né, junto com o nascer do sol, ela é no norte, se chama Bagan, e ela tem uma infinidade de templos. Qual que é a religião lá?
Eles têm o hindu. Também é hindu. Mas é uma cidade que antigamente eram 10 mil templos, não é templos, eram 10 mil pagodas. templos e pagodas. As pagodas eram assim, existia o templo, mas cada família tinha uma pagoda, que era também um mini templo onde elas faziam as oferendas, a adoração para os deuses deles e tal. Então, nessa cidade, existiam mais de 10 mil. Hoje já está reduzido a mais ou menos 2 mil. Mas, assim, é um lugar lindo, porque todo lugar, a gente ia de bicicleta, né, desbravar. Então, todos os lugares que você vai de bicicleta, você vê os templos, e eles são hora de barro, hora brancos, é uma coisa bem rústica, assim, é muito bonito. A gente foi para outras cidades de Mianmar, além desse que para a gente marcou bastante, porque é um lugar muito bonito. A gente foi para o Lago Inle, que é onde a gente vê aquelas famosas fotos dos pescadores que pescam com o pé. Os pescadores bailarinas. Que são os bailarinos. Só que a gente achou que era uma coisa local. Depois a gente descobriu que hoje eles pescam com redes normais, que antigamente era feita dessa maneira a pesca. Mas como isso atrai turismo, hoje em dia eles fazem um show. Então, enquanto você está passeando de barco, porque lá também nessa cidade, no Lago Inle, tem uma cidade em cima de palafitas. Então, tem uma cidade em cima do lago. Então, você vai visitar essa cidade e você acaba passando pelos pescadores que estão fazendo um show ali de pesca com o pé. Na verdade, eles remam com o pé. Com os pés eles remam e eles têm tipo uma estrutura que é uma rede especial que eles pescam o peixe. Daqui um pouquinho mais pra frente você vai mostrar uma foto. Daí fica mais fácil de entender. Então, minha mãe tem umas coisas diferentes, né? E foi bem interessante a gente ter ido no norte da Tailândia, que faz fronteira com Mianmar. Existe uma guerra civil lá, uma guerra étnica. Então, existem 3 fronteiras da Tailândia com Mianmar, não são todas que são seguras para atravessar, a gente foi na mais segura, mas ainda é um país que tem bastante guerra lá. Centrado mais na região norte, né? Uhum. Então, assim, tirando essa parte da guerra, que a gente evitou essas áreas de conflito, né? A gente se sentiu seguro em toda a Ásia, né? Todos os lugares que nós visitamos se sentimos seguros. A gente não viu nenhum momento de tensão, de briga, nada. O pessoal é bem pacato, assim, bem tranquilo. Então, foi essa sensação, né, de a gente poder... O nosso medo realmente, algumas vezes, a gente comia comida de rua, olhava aquela comida e pensava que não ia fazer mal, principalmente em Mianmar, né? Mianmar, acho que foi um dos lugares mais chocantes que a gente teve, que a gente via muito lixo nas ruas e nas cidades grandes, né? Em Bagan, nesses lugares que tinham a maior concentração de templos que nós conhecemos, era uma cidade teoricamente limpa, né? A gente viu... Que era mais aberto para o turismo, né? Isso. Agora, cidades grandes em Mianmar, a gente recomenda, assim, quando você vai fazer uma viagem, tenta evitar as cidades grandes, né? Não fica nas cidades grandes. Fuja delas. Porque, assim, a nossa experiência em todo o mundo toda vez que vai na cidade grande, é um mundo já globalizado. Então, o que você vê aqui num canto do mundo, você vê lá no outro canto do mundo. Por mais que a Ásia é uma outra cultura, é muito globalizado, tem muita coisa igual. Então, a gente aprendeu a evitar perder tempo com cidades grandes, né? A gente, em Mianmar, infelizmente, a gente não gostou do que viu nas cidades grandes, mas nas cidades pequenas, a riqueza da cultura, dos detalhes, eles são muito religiosos em Mianmar, não só em Mianmar, na Tailândia, né? Em Filipinas. Tem muito, na Tailândia, a predominância é budista, né? Então, você vê muito monge nas ruas, você vê muito templo, e lá é interessante que eles têm rei ainda, né? Na Tailândia. Inclusive, 6 horas da tarde, a cidade inteira do norte da Tailândia, a cidade inteira parava, ficava assim, um silêncio, você ficava praticamente, você não podia se mexer. E tocava uma música rapidinha, devia ter uns 2 minutinhos, mas era uma música em homenagem ao rei. Então, a cidade parava, quem estava de carro, de ônibus, a pé, todo mundo parava, ficava em reverência lá, uns 2 minutos, tocando a música na cidade inteira, e depois voltava. E uma coisa interessante, o rei da Tailândia, ele pode ter uma amante. Legalmente, oficial, ele tem direito a uma amante.
E tinha um amante na Tailândia lá, né? Uhum. Então, você vê assim, na Tailândia, o norte da Tailândia, muita natureza, tem umas coisas bem diferentes. Já no sul da Tailândia é bastante praia, então é um país também com bastante diversidade. As Filipinas, uma coisa que me chamou bastante atenção, por exemplo, eles falavam muito bem inglês nas Filipinas, porque a colonização deles foi norte-americana. Só que eles também foram colonizados pelos espanhóis. Então, tinha muitas palavras que eles falavam na língua deles que eram igual ao espanhol. Inclusive, de 1 a 10, era igualzinho o espanhol. 1, 2, 3, 4. Era igualzinho. O espanhol. Isso foi incrível, né? Foi bem interessante. Voltando à Tailândia, né? Teve aqueles tsunamis no passado que devastou vários lugares. Já estão reconstruídos, estão abertos de novo ou estão em processo de reestruturação? A gente foi para Phi Phi, que foi, acho que, uma das ilhas que mais foi atingido, acabou com a ilha, porque é uma ilha que ela tem uma extensão, assim, bem curta de faixa de areia. Então, você consegue facilmente de uma praia e para outra. Então, o tsunami, quando ele passou, ele varreu a ilha inteira. E aí, acho que foi em 2004 esse tsunami. Então, já faz algum tempo. E a cidade está totalmente reconstruída. A gente tem um memorial que eles fizeram lá, das fotos, né, na época do tsunami, como era antes e depois, como ficou quando o tsunami passou. E aí a gente consegue ver como é o mirante, a gente consegue ver como está a cidade hoje. E ela está totalmente reconstruída. Assim, a gente, na Tailândia, a gente viu bem reconstruída. Nas Filipinas, infelizmente, eles sofrem muito com tufões. A gente viu que a média de tufões nas Filipinas é 7 vezes ao ano, né? Agora, voltando um pouquinho na Tailândia, sabe, Ronaldo, uma coisa interessante que o rei da Tailândia ele gosta muito? Ele gosta da presença não só de americanos, mas o pessoal que está já, como é que se fala, aposentado. Tem muitos europeus, americanos, que vão para a Tailândia, e eles começam a namorar com mulheres locais. Então, você vê assim, essa discrepância, assim, um pessoal na casa de 60 anos namorando as menininhas novas. Uhum. No começo ficou chocado, ficava olhando, caramba, daí depois ele começou a se informar que é um comércio. É um comércio. Que existe. É permitido. Uhum. Porque daí eles pagam, tipo, que um dote, né? E como ainda tem regiões muito pobres, esse dote acaba ajudando as famílias. Não é preconceito, assim, vamos entender, porque a gente vê isso no Brasil também, de forma alguma a gente respeita, né? Mas isso era muito comum na Tailândia, né? Muito comum mesmo, assim, pessoas, dá para ver que são pessoas que já estão aposentadas, né? Que com meninas aí bem mais novas, na casa aí de 20 anos. Então, achamos interessante. Curioso. Falando em curiosidade, eu acho que podia mostrar aqui do outro slide, né? Ah, sim. A gente fez um slide com algumas curiosidades sobre a Ásia. Sobre a Ásia. Bom, a pergunta que todo mundo sempre faz é: vocês comeram insetos? Vocês comeram gafanhoto? O que vocês comeram de diferente lá? Quando nós pensamos em insetos, nós pensamos na nossa experiência vai ser na China. Nem veio na cabeça que ia ser em outro lugar. Pessoal, em China. A gente chegou na China, a rua que tinha comidas exóticas estava fechada, estava em reforma. E a gente tinha problema de comunicação, né, na China, porque a gente não conseguia se comunicar com eles, então a gente sabia por blogs onde era a rua, mas daí estava tudo em chinês, a gente não conseguia identificar o nome da rua certo, então a gente chegou num lugar que a gente achava que era, mas daí a gente descobriu que a rua estava toda em reforma, né? E era uma coisa, na China era bem difícil a gente achar comida. Fica uma dica, gente, para quem quiser abrir um restaurante, coloquem fotos. A gente sofreu demais na China, porque a gente chegava num restaurante, pegava tudo na língua deles. E a gente não sabia o que era. E não tinha foto para a gente saber. Então, a gente se comunicava muitas vezes fazendo sons de animais para a gente tentar entender do que era. Ou a gente apontava, ou às vezes eles iam na cozinha e traziam os ingredientes para a gente, para poder mostrar o que era. Se era batata, se era arroz, se era macarrão, e normalmente era sopa. Normalmente, todos os pratos deles eram sopa com alguma coisa, né? É verdade. O pessoal gosta muito de sopa da China. Então, a primeira experiência que teve foi na Tailândia.
Foi no norte da Tailândia, né? De comer comidas exóticas. No norte da Tailândia tem feiras, assim, que são quadras, são 3 quilômetros de rua, de feira. Não é só na rua principal, essa feira ela se estende tanto do lado esquerdo, do lado direito das quadras, né? São feiras grandes. Tá. Lá nós comemos grilo, comemos filhotinho de sapo, besouro, larva borboleta, tudo crocante. Eu não comi o sapo não, gente, porque ele é pequenininho assim, ó. Deixa eu dar pra ver. Mas ele tinha umas perninhas e eu não tive coragem. Quem comeu, ó, foi aqui, ó. O marido super comeu, duro. Então, assim, a sensação porque é crocante, parece que está comendo lambari frito, bem frito, né? Foi interessante, mas não é nada... É gostoso? Não, é interessante. É tipo uma... porque eles fritam tanta gordura que é uma casquinha. Você come como se fosse uma casquinha. Entendi. Ali em Mianmar foi que a gente ficou assustado, né? A gente começou a entrar na cidade e só dava homem de saia. Só homem de saia. Até eu tirei uma foto, porque para entrar no templo... Nos templos... Eu tenho que usar uma saia, eu tenho que estar descalço e tenho que andar com uma saia. E as mulheres também, elas têm que estar coberta o ombro, e a saia, ela não pode simplesmente passar do joelho, ela tem que ir até a canela. Então, eu tinha meus vestidos, que eu achava que eram decentes, que eram compridos, passavam do joelho, mas ainda assim eu tinha que usar, a saia se chama sarong, eu acho. Mesmo assim, eu tinha que pegar a saia e cobrir por cima, o ombro também, porque eu tem que ter reverência, né, nos templos. Agora, Ronaldo, imagine a cena. Você vê um homem de saia e esse homem sorrindo para você com a boca cheia de vermelha. Até pensar, é um batom na boca dele, né? Muito homem usando tipo, a boca cheia de vermelho. E o chão também. A galera cospe muito no chão, né? O que é? É uma erva que eles mascam, agora a gente não sabe exatamente explicar, mas são várias ervas que eles mascam, e aí eles gospem no chão. Então, eles ficam mascando e cuspindo no chão. Mascam, e aquilo deixa os dentes vermelhos e a boca vermelha. Então... E qual que é a função dessa erva? Vocês sabem? Era por causa da altitude? Não é altitude. A questão é o seguinte, é um hábito que eles têm de ficar mascando. É tipo como se estivesse fumando. É um prazer que eles têm de mascar esse tipo de erva, sabe? Tá. Eu lembrei da altitude, porque na Bolívia também eles mascam uma erva, mas lá é por causa da altitude, que é a folha de coca, né? E a mar não. Mas ali a questão mais do prazer, que a gente ficou sabendo é por causa do prazer. E daí, só que ali eles gospem no chão e aí fica a marca vermelha no asfalto. Então, por onde você anda, você vê aquela marca no asfalto. Eu não sei o que é mais nojento. Isso ou na China, que eles guspe sem nada, né? Que também você passa e as pessoas estão catarreando e cuspindo no chão. É bem comum na China. Bem comum. Outra coisa super interessante na Mianmar, que a gente viu, coisa de Mianmar, foi que as mulheres colocam um creme amarelo. Dá uma olhadinha nessa foto, na parte superior, bem no centro. Tem uma mulher olhando para baixo. Você vê o rosto dela, tá tudo... E ela coloca um creme. As mulheres, a maioria das mulheres, desde criança, colocam esse creme amarelo no rosto. Né? Todas elas, todas. E daí a gente demorou para ter coragem para perguntar para uma delas, né? Porque demora de conseguir pegar uma. Por que você usa isso? É bom por causa do sol, protetor solar. É protetor solar. Mas é uma erva também, né? Conhecida como tanaka. Também eles fazem lá uma mistura e passam no rosto. Inclusive, eu passei também. Não tive problema nenhum de alergia e tal. Todo dia, o dia inteiro. E daí outra coisa que nós vimos também foi a questão das mulheres girafas, né? A gente foi numa área, numa aldeia localizada ali no norte da Tailândia, que não tinha só uma tribo, tinham 8 tribos, e uma das tribos que se destacava era a tribo das mulheres girafas, né? Na verdade, elas são refugiadas de Mianmar por causa da guerra civil que tem lá. Elas vieram para a Tailândia, então a Tailândia recebe elas, só que elas não têm cidadania tailandesa, por isso elas não podem trabalhar, então elas vivem, na verdade, nessas áreas específicas, destinadas, né, que o governo destina a elas. Os homens, normalmente, eles plantam, e as mulheres hoje são, felizmente, né, não sei se é infelizmente, porque vira comércio, mas elas são uma atração turística, né, as pessoas vão lá pagam um valor para entrar, e também elas fazem muito artesanato, então elas sobrevivem disso, dos homens que plantam e elas que fazem seus artesanatos e as pessoas compram delas, né?
E aí, a gente quis saber, né? Porque é muito pesado essas argolas. Tem argolas que chegam a 10 quilos. Então, é muito pesado. Caramba. Elas, desde os 5 anos, ela já começa a colocar a primeira argola. E a gente descobriu que é todo um ritual. Então, assim, é na lua cheia, a curandeira da tribo que faz todo um ritual e aí coloca a primeira argola e depois, né, vai crescer, vai aumentando e pode chegar até ter 25 argolas no pescoço. E aí a gente quis saber o porquê, né? Então, existem algumas teorias e uma que a gente achou que assim, deveria se enquadrar mais facilmente é porque no passado era uma forma de proteger contra o ataque dos tigres. Eles tinham muito ataque dos tigres e daí eles vinham direto no pescoço. Então era uma forma de proteção. Mas hoje eu acho que fica mais por... tradição, né? Tradição, né? Mas se você faz sentido o que eles falaram, sabe? Se você vê os leões atacando outros animais, geralmente eles sempre atacam no pescoço, na maioria das vezes, né? E daí, embaixo ali, nós tivemos um bichinho que não está mostrando nada simpático, do lado direito, que é o cocô dele, do cocô dele é usado, ele come os grãos de café e ele defeca esses grãos. Então, o pessoal pega esses grãos, faz um processo de higienização e faz um café, um dos melhores cafés, um dos cafés mais caros do mundo. Porque diz que no aparelho digestivo desse animal, que como é que é o nome? Luaca? Luac. Ele tem uma enzima que ajuda no processo e aí transforma num dos cafés mais especiais e caros do mundo. Chega a $1.000 o quilo desse café. E lá existem alguns países, mas é mais famoso e tradicional na Indonésia, em Bali. Isso começou... Bali, né? Em Bali. Isso começou na Indonésia, né? Uhum. E daí tivemos uma notícia nada agradável. O que aconteceu? Já na nossa última semana da nossa viagem na Indonésia, nós íamos fazer ali um passeio de barco de 2 dias, né? Uhum. E nós fomos à cidade, uma dificuldade para achar um lugar para comer, né? Daí não acharam, não tinha um fast food, não tinha nada. Pô, vamos comer aqui, comemos. Daí, à noite, no dia seguinte, uma senhora, uma turista, falou para nós assim, ó, cuidado, porque se você comer carne cozida, você pode estar comendo carne de cachorro. É muito comum. Diz que é muito comum, então assim, é melhor você comer uma carne frita, então fica a dica, pessoal. Se você for lá para, como é que é o nome dele? Ilha de Flores, onde próximo tem o dragão de Komodo, né? Nessa ilha que é o ponto de saída dos barcos, o pessoal, quando vai servir, se você comer carne cozida, não coma, porque pode ser carne de cachorro. Uhum. A gente talvez a gente tenha até comido carne, eu espero que não, né? Mas a gente conversou com um turista que nos conduziu lá em alguns lugares em Bali, e ele falou para nós que tem ilhas na Indonésia que comem carne de cachorro, que é liberada, é uma fonte de proteína que eles têm lá, né? Infelizmente. A Coreia também tem o hábito de consumir cachorro, né? Eu ouvi algum comentário, parece que sim. Mas a gente viu, a nossa experiência na Ásia foi tão enriquecedora, né? A gente só sente de não saber mergulhar, porque a gente perdeu muitas experiências que a gente poderia ter tido, com mergulhos, por exemplo, nas Filipinas. As Filipinas, elas têm muitos navios afundados do Japão, depois da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Teve muitos navios nos mares ali da Indonésia que foram afundados navios japoneses, e até hoje eles estão em boas condições, e eles fazem mergulhos para você vê-los, e aí a gente não sabia mergulhar, né? Mas não nem por isso a gente deixou de ter experiência, a gente fez muitos, mas todas as praias, todas as ilhas que a gente fez snorkeling, e a gente nadou com golfinhos. Eu tive uma experiência, assim, que para mim foi um presente de Deus, que a gente foi nadar com as tartarugas, e eu tava com a GoPro e eu consegui filmar o momento que a tartaruga estava paradinha lá, dormindo, né, lá no fundo do mar, e ela começou simplesmente a nadar naquele balé aquático, e veio chegando perto de mim, e não tinha mais ninguém na minha volta, porque pé, cabeça, todo mundo te empurrando ali, né, na hora do snorkel, que a gente vai fazer passeios em grupos. E aquele momento foi só para mim, assim, só eu e aquela tartaruga, e ela veio bem pertinho de mim, foi uma experiência maravilhosa. A gente nadou com tubarões,
Eu não consegui filmar, primeira vez que eu nadei com tubarões, que eu vi tubarões, foi na Tailândia, foi bem pertinho da praia, gente, eles têm até uns avisos, assim, que você não pode entrar, mas é pra você tomar cuidado que tem tubarões. A gente não escutou nenhuma história de que eles atacam, mas é melhor tomar cuidado, né? Aí nadei com tubarões na Tailândia, nadamos com tubarões na Indonésia, com raias, com peixes, os peixes um mais lindos que o outro. Foi uma experiência diferente, né? Porque na América do Sul, mato, montanha, trekking, lagos. Na Europa, muita história, muita cidade, muito conhecimento, né, da história do mundo. E já na Ásia, muita praia, né? Então, foi diferente. Foi. Então, assim, ó, Ásia é um lugar seguro para viajar. E só assim, pesquisa, porque, por exemplo, norte da Mianmar é um lugar de conflito. Sul da Tailândia também existem alguns pequenos conflitos, mas pouca coisa, né? Daí a pergunta que sempre as mulheres falam: é seguro mulher viajar sozinha na Ásia? É seguro. Nós conhecemos algumas mulheres, professoras de diferentes países, né? E nós vimos que elas estavam super bem, super confortáveis. Até eu tenho uma amiga, a Fabiane, que ela viajou, ficou 9 meses viajando pela Ásia, sozinha, não teve problema. Tem muito turista, né? E onde não tem turistas, as pessoas são muito amáveis, são muito generosas. Na Mongólia, a gente até não comentou muito, mas a gente foi na Mongólia e a gente foi fazer um passeio bem diferente, porque quando a gente vê os filmes e tal, e passa na Mongólia, geralmente são aquelas planícies, tem os cavalos selvagens, né? A gente queria ver os cavalos selvagens, mas a gente foi numa época que a gente não encontrou. A gente viu as planícies, mas a gente não viu os cavalos. Mas as pessoas também eram muito amáveis. Foi lá que a gente teve o problema que o Jussi teve a segunda vez pedra no rim, a gente acabou perdendo nossos voos, e aí a gente teve que estender um pouco mais a viagem naquele país. O pessoal sempre foi muito amável, muito atencioso. O hospital que atendeu o Jussi, super atenciosos. A gente pensa assim, porque é um país... A gente já não tem informação do país, né? Mas a gente se surpreendeu. A quantidade de Prius que tinha nas ruas, porque lá tem muitos carros na Ásia, principalmente, que são de segunda mão, que vêm do Japão. E aí tem muitos carros Prius, né? Acho que 50% da frota. 40% da capital da Mongólia é formada de carro Prius. Sim, Ronaldo, a gente caminhava na rua, olhava no estacionamento, um carro Prius atrás do outro. E uma outra coisa interessante na Mongólia, como é que o pessoal se transporta lá? A gente não viu o táxi, né? Mas o que acontece? De repente a pessoa levantava a mão do nada, e daí parava um carro. Daí a gente descobriu depois que são, tipo, táxis informais, sem identificação nenhuma. Por exemplo, você tem um carro, para fazer transporte de pessoas hoje. Então, você vai lá, daí as pessoas ficam assim, ó, fica com a mão levantada, daí a pessoa para o carro, ela faz o preço na hora, geralmente tem um valor meio padrão que eles seguem, né, que eles mesmos fazem, e você entra no carro, e é muito comum isso. Então, assim, ó, aquele medo que, de repente, você está no Brasil, lá vai pegar um Uber que não tem identificação, você tem com medo, pode ser um bandido. Ali, não. Ninguém, você pega um motorista que, de repente, resolveu trabalhar ali 1 hora para estar fazendo transporte de pessoas. E a gente achou muito legal. Então, assim, coisas que nos impactaram foi ver isso na Mongólia, ver a questão do Prius, como tinha Prius lá. Também, acho que já comentou na live anterior que a capital da Mongólia era a capital mais poluída era uma das mais poluídas do mundo, mais do que Pequim, né? E por causa como é um país muito frio lá, né? Então, eles usam carvão para poder aquecer os fogões a lenha. Não é fogão a lenha que eles usam carvão, mas as caldeiras lá, né? Para aquecer. Eles usam o carvão, que é um dos maiores poluentes do mundo, né? Só que, a partir de um determinado ano, faz pouco tempo, eles trocaram esse carvão. Um carvão artificial, o coque, que eles chamam, né? Então, o que acontece? Você não pode queimar mais madeira como queimava antes. Você tem que queimar o coque. Então... E daí, o dono da pousada que a gente ficou, ele falava pra gente que no inverno você não conseguia enxergar um palmo de distância, porque era tanta poluição, as pessoas
problemas respiratórios e tal, mas que agora com a nova lei, você consegue ver. Ele falou assim, ó, a gente passeava bastante com ele, daí a gente ficou preso lá, a gente tinha que ficar esperando uma nova passagem para sair do país, e não era época de temporada, então a gente até teve uma experiência que a gente foi dormir num, como é que é o nome? Yurt, uma casa típica mongol. Típica mongol, e até tem umas fotos que a gente mostra ali, foi em umas planícies, foi, e aí a gente praticamente era os únicos turistas da região, então o pessoal dava muita atenção pra gente, e aí eles faziam, às vezes a gente estava passando determinado local, falava assim, ó, você não conseguia enxergar ali, ó, você não conseguia enxergar 2 metros de distância e tal, e agora estava diferente. Na Mongólia eu pude pegar uma águia na mão, porque lá eles pegam as águias, e eles ficam com elas até os 2 anos de idade, depois elas soltam. Eles fazem muita competição com águias e tal, mas até os 2 anos depois eles soltam na natureza. E aí, quando não é época de competição, eles deixam os turistas mais uma atração, né? Os turistas, eu peguei uma águia na mão, super pesada, gente. Eu levantava ela assim, porque você tem que, para ela abrir as asas, forçar e erguer a mão, assim. Só que eram 7 quilos. Meu Deus! Quem pensa em segurar um bebê, tudo bem, né? Já é pesado, mas levantar assim com rapidez para poder abrir as asas, meu bracinho depois ficou doendo. Vocês têm algumas fotos aí para vocês comentarem também? Isso. Para ilustrar também, né? Vamos lá, vamos mostrar as fotos, sim. Mas eu acho que... Bom, não sei como a gente faz. A gente pode ir deixando e rodando as fotos, depende de dar uma paradinha, faz algum comentário, e em paralelo a gente pode fazer algumas perguntas que aparecem, Ronaldo. Acho que deve ter algumas perguntas. Deixa rodar aí, a gente vê, deixa preencher a tela, né? Não sei quantas fotos tem. Vocês podem comentar um pouquinho em que lugar que é, onde vocês viram, né? Se esses templos você tem que pagar ou não para você ter acesso a eles, né? As fotos, elas são bem ecléticas, assim, então, áreas diferentes. O primeiro ali é na Mongólia. Talvez eu não lembro de todos, mas, basicamente, nos templos você não precisa pagar, só nos turísticos, por exemplo, em Bali, que são os mais famosos, hoje em dia você tem que pagar, mas de forma geral, não. Os templos, eles são abertos e você pode visitar, desde que tenha reverência, que você esteja bem vestido, e, na verdade, em Mianmar, a gente tinha alguns que tinha que pagar, né? Tinha alguns que tinha que pagar. Uma coisa que a gente esqueceu, falou dos monges. A gente sempre tem a imagem de um monge, a gente viu muitos monges, mas principalmente na Tailândia, né? A gente tem a imagem que o monge é aquela pessoa que se porta de uma maneira, de uma postura correta, de uma postura longe do mundo. Para mim, ele ficava numa montanha fazendo meditação. Então, o que a gente ficou chocado é que nós vimos muitos monges na rua, indo para os templos dentro das cidades, né? E nós vimos monges fumando, cigarrão na boca ali. Outros monges, no momento de recreação que eles têm, aquele momento para eles descansarem, todos com o seu celular na mão, alguns com os seus iPhone na mão. Né? E são gordinhos. E gordinho. Você descobriu por que eles são gordinhos mesmo? Porque assim, depois do meio-dia, eles não podem consumir nada sólido, de acordo com os preceitos do Buda. Então, eles não podem comer comida, mas eles podem beber. E eles são obrigados a aceitar todas as oferendas. E aí as pessoas, elas dão oferendas geralmente doces para eles. Dão muito bebidas doces. E quando eles podem comer, as pessoas dão como oferendas fast food. Então, como eles são obrigados a aceitar, e eles são proibidos de fazer esportes, por causa dos preceitos de Buda também, eles acabam comendo muito. Tem muito monge lá com problema de saúde. E comem, né, coisas erradas e não fazem esportes, então são gordinhos. Então, o interessante na Mongólia, Ronaldo, é que essas imagens que você está vendo no canto superior esquerdo desse bonequinho azul, assim, todas essas caras furiosas, são deuses, né, que eles consideram, mas sempre tem essa cara furiosa. Então, quando você chega ao primeiro momento, você se assusta. E não são imagens pequenas, são imagens assim, que tem muitas vezes mais de 2 metros, 3 metros de altura. Sabe? Teve um lugar que nós vimos uma imagem de 10 metros, é muito comum isso.
Ali do lado direito foi na Tailândia, na parte superior. Na parte inferior foi na Rússia. Moscou. Moscou. É, E depois... o Kremlin ali, né? Exatamente. Vamos falando, então, vai aparecendo as fotos. É nosso quarto do trem. Eles normalmente eram de 4 pessoas. Existia a possibilidade de você pegar camas com quartos individuais, mas eram mais caros, né? Então a gente optava por viajar de uma forma mais barata possível. A foto de baixo é de um dos lugares da Rússia que a gente foi, Irkutsk, se não me engano é o nome. Na parte superior ali é o yurt, que é uma casa típica mongol, que é onde a gente teve uma experiência de dormir. E à noite fazia tanto frio que os donos da pousada, né, que a gente fez um passeio, na verdade, que a gente dormiu nesse lugar. Eles iam de madrugada mais lenha pra gente por recongelado durante a noite, porque fazia muito frio. Caramba. Esse lugar num parque, um lugar bem fora da cidade, ficava a 80 quilômetros da cidade. Nesse lugar o pessoal usa lenha ainda, então ali... Aí eu peguei uma águia na mão, num dos caminhos. A águia é quase o seu tamanho. É enorme, era muito grande, muito grande. Agora são algumas, acho que, fotos de praia. A primeira ali é uma escultura que a gente tirou em Gili, na verdade não é eu não falo, nossa, é um barco que naufragou e ficou... Não, na verdade eles usam... umas estátuas que eles colocam, tem várias regiões do mundo, inclusive algumas no Brasil, que passa uma corrente elétrica que é para incentivar a produção nova de corais, porque como as pessoas elas acabam pisando muito nos corais, elas acabam destruindo os corais, que é por isso que tentem não andar em cima dos corais, mas flutuar e tal, e aí eles fazem essas esculturas para poder tentar atrair quantidade de peixe, tentar atrair mais vida, né? E mais corais. Aí essas praias são paradisíacas. Tem praia. A primeira que eu tô de chapéu ali é Koh Lipe, que é na Tailândia. A foto do Jussi é na Indonésia. São algumas falésias que elas têm na parte de cima, o rochedo para cima e tem o rochedo para baixo. E é bem legal nesse lugar, que agora eu esqueci o nome. É legal você fazer mergulho ali, porque ali as pessoas falam que tem uma sensação que estão na Lua. Por quê? Quando você faz um mergulho com cilindro, determinada profundidade é água doce e daí transforma para água salgada. Então diz que esse choque da água tem alguma coisa a ver com gravidade, você tem a sensação que está flutuando. Além de que nessa hora, chega até 38 graus a temperatura da água, e depois esfria de novo. Então, muito interessante. É bem diferente. Então, bem curioso mesmo. Bem curioso, Ali em Mianmar, a senhorinha usando o protetor solar, né? Mais uma foto das mulheres girafas, que a gente encontra no norte da Tailândia. Alguns insetinhos que a gente teve a oportunidade de comer. E o senhorzinho ali é o pescador no Lago Winnie que pescava com os pés, que a gente falou que hoje é uma atração turística, né? Porque hoje não é mais que eles usam para pescar. O que é esse negócio amarelado que está na bandeja da mulher aqui? Que está com o rosto pintado? Parece um pastel ou alguma coisa frita? Porque é frito. Eles pegam uma bandejona forte só agora eu não lembro o que realmente é ali. A gente não comeu esse, então não lembro. Eu não lembro, mas era frito, isso eu tenho certeza. É porque, assim, a gente preferia comer, principalmente em Mianmar, quando eles estavam preparando na hora, porque lá a gente sabia que as pessoas, como elas comiam comida de manhã, eles faziam a refeição mais importante de manhã, e aquela refeição, às vezes, que estava exposta, que quando não era consumida, ficava o dia inteiro ali, à mercê do sol, à mercê dos animais, né, das moscas e tal. Então, a gente raramente comia em lugares que a comida já estava pronta. A gente tinha que ver fritando, ver fazendo, para daí comer, para evitar, né, que a gente tivesse alguma intoxicação. Tanto que a gente comprou
um remédio para vermífugo, porque a gente não sabia o que estava comendo, não sabia se ia ter algum problema. Não passou mal em nenhuma vez da Ásia, né? Na América do Sul, e a gente passou mal na Europa, mas na Ásia, acho que ou o nosso estômago já estava acostumado, ou a comida, né, não fazia mal mesmo, mas a gente não tem problemas gastronômicos lá, não, na Ásia. Das mulheres girafas ali, tem alguma que é tipo uma matriarca, que é a mais pescoçuda, sei lá, tem alguma hierarquia nesse sentido também para elas? A mais antiga tem o pescoço mais comprido? Ou tem, não sei. Específica, ela era dessa tribo que a gente foi visitar, que mais tinha argolas. Mas a gente não conseguia se comunicar com elas, né? A gente conseguia só se comunicar com um sorriso. A gente sempre tentava, assim, perguntar o nome, né, delas, para não ficar uma coisa, só tirar foto, porque eu achava, assim, tão chato, as pessoas simplesmente tiravam foto como se fossem animais. Eu chegava e tentava, eu, Débora, você, tipo, né, nem. Aí elas se comunicavam, e daí a gente, tipo, quantidade, às vezes elas falavam com quantas tinham e tal, aí eu pedi autorização, posso tirar uma foto sua? Posso tirar uma foto com você? Então, só que a gente não conseguia ter mais informações, e lá não tem um guia, né, para você entrar e perguntar as informações que você consegue pela internet, então a gente não sabe como é que é a história, se tem uma que é mais antiga na tribo e tal. Esse artesanato que ela faz no teatro ali é para vender? É muito caro? Vender. É comércio, que isso ajuda na manutenção da vida delas, né? Elas fazem é bem interessante, a gente viu, tanto no norte da Tailândia quanto em Mianmar, é tudo muito artesanal. Agora elas estão fazendo um echarpe, né? Um echarpe, e não era tão caro, né? Não era caro e era muito bem feito. Muito bem feito. A gente pegou, olhou a qualidade, um trabalho de primeira que elas faziam, né? Muito bem feito. A gente, assim, nós tínhamos uma limitação de comprar, tipo, coisas na viagem, porque a gente não tinha espaço, estava viajando com 2 mochilas, né? A gente não tinha nada, mochilas. Na verdade, 3, me perdoe. Uma mochila com os eletrônicos, e uma mochila minha com as roupas, e a mochila dela com as roupas dela, né? Então, a gente não tinha que comprar coisinhas pequenas, lembranças em cada país, e não podia estar comprando coisas grandes, né? Então, só... A gente até comprou, e cada país a gente tentou trazer uma lembrancinha pra gente pôr na nossa casa. Então, aqui foi a lembrancinha que a gente comprou da Tailândia, né? Que a gente comprou uma estatuazinha que elas fazem também com madeira. Elas esculpem na madeira. E com as argolas que elas colocaram na estatuazinha, né? De foto. No norte da Tailândia e na Indonésia é muito comum campos de arroz. Até porque a base da alimentação na Ásia é o arroz. Então, você vê muitos campos de arroz. A primeira foto ali, numa pontezinha, é uma plantação de arroz. Os 2 templos ali são na China, no Templo do Céu, que a gente foi. Um é no Templo do Céu e é na Cidade Perdida. Proibida, a Cidade Proibida. Que a história da Cidade Proibida é bem interessante, aliás. Na verdade, se chama Cidade Proibida, que até pouco tempo atrás, até 1924, quando o país... Eu não vou saber de história direito, porque eu não lembro, não fui muito a fundo, mas eu acho que quando o país deixou de ser comunista, ou ele é comunista... Eu não sei, quando mudou um pouco o regime ali, político, as pessoas começaram a ter acesso ao que tinha dentro da Cidade Proibida, porque antes não era permitido pessoas de fora saber o que tinha dentro. E muitas vezes as pessoas que nasciam dentro dessa cidade, elas jamais saíam para fora. Normalmente elas serviam ali, não era rei, mas era... Imperador morava ali, né? Passaram 24 imperadores, né, nessa Cidade Proibida. Então era a família do imperador e era servido por servos que moravam, muitas vezes nasciam ali, jamais saíam para fora. Também era proibido você contar para fora o que tinha dentro. E, então, aí quando acabou essa parte de ser imperador no Japão... No Japão, calma aí. Nossa, estou confundindo tudo. Hoje ainda existe imperador na China. A questão é que eles abriram a cultura para o mundo, né?
Então, eles começaram a permitir que as pessoas tivessem mais acesso dentro dessa cidade. Os chineses me perdoem aí, mas Por favor. Não consigo lembrar de tudo. Bastante coisa. Então, mas assim, aqui, essa cidade, ela era uma cidade, haja perna para caminhar, foi cansativo, ele ficou o dia inteiro Tem mais de 8 mil templos dentro da... Templos não, Caramba. construções dentro da cidade proibida. Edifícios. São edifícios, né? Sejam templos, sejam as casas, hoje é aberto para museu, né? Uhum. Mas era antes onde eles moravam, Isso. e viviam. Então, a gente falou tanto da pagoda, de repente lembra o nome pagode, no Brasil, pagode, e eles chamam de pagoda. Então é fácil de memorizar. Aqui no canto superior direito tem uma pagoda. Isso era muito comum. É um tipo de templo muito comum na Tailândia e em Myanmar. Muito, muito mesmo. Aqui embaixo, nós estamos na Indonésia, do lado esquerdo, que a Débora está... É um templo muito lindo, né? E na parte inferior foi uma região de arroz também, que nós passeamos ali. Na Indonésia. Então, a pagoda seria mais ou menos a capelinha que o cara tem na fazenda. É uma capelinha, mas não é oca, vamos dizer assim, você não consegue entrar dentro, sabe? Ela é fechada, ela só tem externa. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, perdão, desculpa, eu apertei o botão errado aqui. Então, ela tem esse formato, mas ela... Um sino invertido? Isso, como se fosse um sino, exatamente. E parece que, assim, ao primeiro momento que você olha, parece que é ouro, mas não é ouro. É uma folha. Eles dizem que em alguns lugares são folhas de ouro que eles colocam na superfície. Eu não acredito que seja todos os lugares com folha de ouro, né? Haja ouro para cobrir tudo. Mas tem alguns lugares que ele teve certeza, nos deram a certeza que esse monumento estava até cercado para que não houvesse nenhum roubo, que era coberto com folhas de ouro, como se fosse uma folha fina de ouro que eles colocavam na superfície. Mas esse é mais chique, né? Tem outros que eram mais feito de barro. Então. Sim, os mais bonitos que nós achamos, Ronaldo, era o que nós achamos em Bagan, no norte de Myanmar. Tem foto aí, né? Tem. O que acontece lá, os mais bonitos, eram que estavam no meio do mato, pareciam ruínas. Isso era lindo, né? As próximas fotos acho que são um pouquinho de praia. A primeira aí que aparece é uma praia na Indonésia, que é para contemplação, porque essa praia, a correnteza era muito forte, mas olha, se chama Praia Diamante, Praia do Diamante, porque tem o formato ali, né, de uma das rochas tem o formato de diamante. Aí a praia do pôr do sol ali é na Malásia, uma ilha que se chama Langkawi. Embaixo é uma das praias das Filipinas. Olha a cor desse mar, um azul assim surreal. E embaixo ali na pedra também é um outro passeio que a gente fez na Indonésia. Show. Foi um dos melhores, dos pôr do sol mais lindos que nós vimos, que foi nas Filipinas, né? Nas Filipinas tem uma praia lá que a praia é muito bonita e só que lota demais. É a praia favorita dos coreanos. Então, do sol tem esses barquinhos que eles fazem esses passeios para tirar foto e tal. E aí lota a praia de coreano, lota. Eu me senti um ET lá, porque assim, os coreanos eles não gostam de tomar sol. O problema que a gente achou também, quando acabou o nosso protetor solar, a gente precisava comprar outro, né? E eu tô acostumada a fator 15, fator 20, ou bronzeador. A gente não achava abaixo de 100. Porque assim, como os asiáticos, eles não gostam de tomar sol, eles passam um fator alto, né? No corpo e usam roupa. Então, assim, durante o dia, quando a gente ia pra praia, os coreanos estavam usando roupa e eu era a única de biquíni. Eu me sentia tipo um ET. E do lado ali é em Singapura. A gente fez uma conexão para poder ir para as Filipinas. A gente passou alguns dias em Singapura. E é um país muito moderno. Eu acho que é um dos que tem um dos maiores IDHs do mundo. Eles investem muito em educação, então a gente vê uma cidade, é um contraste muito bonito, assim, é natureza, mas com cidade grande, né, é muito diferente. Foi bem interessante também ter passado alguns dias lá em Singapura. Aqueles balões rosas é aquele lugar que você falou que
conforme vai nascendo o sol, os balões sobem? Não, aqui é Singapura. Não? Singapura é cidade grande, né? A gente dos balões Uhum, é no meio do mato. Daqui a pouco acho que a gente vai mostrar. Aqui é atração turística, tem essas árvores que. uhum. Qual é o nome das árvores? Eu esqueci, mas à noite, de dia elas são árvores feitas, né, de arames e tal. E aí à noite eles sempre têm um espetáculo. Então as árvores elas mudam de cor, elas mudam e tem uma música. Então elas vão mudando de cor e é tipo um balé, assim. As árvores vão mudando de cor de acordo com a música. É uma atração turística bem bacana em Singapura. Ô, Ronaldo, só deixa eu corrigir um erro que eu cometi aqui, que eu também confundi. A Débora estava certa, viu? Na China não tem imperador. Tá bom? Também perdoe o pessoal aí, tá legal? O último imperador foi em 1912. Daí realmente aconteceu a abertura da cidade. Perdoe, eu fui meio do impulso ali, estava confundindo com outro lugar que a gente tinha passado. Aqui são mais alguns lugares que a gente visitou na Indonésia. Então, a Indonésia é muita praia de contemplação. Você vai, você vê essas praias paradisíacas, essas praias maravilhosas, mas a correnteza é muito forte. São poucas praias que você consegue realmente entrar e aproveitar. A gente viu pouca gente dentro da água também, né? Porque justamente era muito. A água era gelada. Ah, e outra coisa, nas Filipinas a água é muito quente. É uma delícia. Na Tailândia também a água é quente, mas nas Filipinas tem mais. Mas na Indonésia a água já é um pouco mais gelada. Acho que justamente pelas correntes, né? Marítimas que passam, que são mais frias. Ó, aqui já começa um pouquinho, acho que, de Bagan, onde a gente viu lá os balões surgindo junto com o nascer do sol. Então, ali é um dos templos. Isso, esses templos, eles aqui, esses, nesse caso, você pode entrar, e muitas vezes tinha algumas imagens de Buda dentro desses templos aqui. Uhum. São muitas fotos, né, pessoal? Então, assim, a gente tentou trazer algumas, mas no nosso Facebook e no nosso Instagram tem a sequência certinha da viagem, e quem quiser ver mais fotos e tal, então, por exemplo, de Bagan, que a gente comentou bastante, que é um lugar bonito, só tem essa foto aqui, mas lá a gente fez 3 posts só de Bagan, mostrando os templos e as pagodas, que eram lugares incríveis. Embaixo tem a muralha da China, depois ali tem mais uma praia da Tailândia, o dragão de Komodo, que foi nesse momento que ele chegou bem pertinho da gente, mais um templo ali embaixo com o pôr do sol em Mianmar, o da Tailândia, o do espelhinho ali, que é a foto fake, né, que a gente fala que é feito com o celular e um espelho refletindo, na Indonésia, em Bali. Atrás tem um vulcão, que é muito famoso, só que a nuvem estava tapando nesse dia. E embaixo é uma das praias das Filipinas. Exatamente. Nossa, né? Uhum. Lindíssimos. Vulcão que a gente subiu em Bali também, que a gente subiu num vulcão para ver um outro vulcão, porque o vulcão que está atrás, ele foi ativo, ele foi fechado em 2017, se eu não me engano, que foi a última vez que entrou em erupção. Então, estava ainda com muita fumaça e tal, e estava ainda com algumas habilidades de novas explosões, então a gente não pôde subir no outro, a gente subiu nesse que a gente está para poder contemplar o outro e ver o nascer do sol. Até assim, Ronaldo, muitas vezes se fala que quando a gente faz uma viagem, a gente cria novos hábitos, né? A gente tem algumas mudanças na nossa vida. E uma delas que a gente viu a gente gostaria de ter o hábito, quando voltar para o Brasil, de começar a levantar de madrugada para estar no topo de uma montanha na hora que o sol nasce. A gente teve essa experiência em vários lugares do mundo, né? E foi incrível. Todas as vezes que a gente fez várias trilhas para vulcão, até em Egito, que a gente subiu, era de noite, para ver o pôr para ver o nascer do sol, né? Então, esse é um hábito que a gente quer ter. Então, a gente agradece. É bonito mesmo. E tem lugares maravilhosos aqui no Brasil para fazer isso. Uhum. Exatamente. Talvez num outro momento eu possa dar algumas dicas, né? Mas antes a gente tem inúmeras perguntas, tá? A gente vai selecionar, não vai falar todas, mas a maioria delas, né? Estava dando tão rápido as respostas, que a gente fala muito. Não, tudo bem, mas assim,
vocês já comentaram das comidas exóticas, né, que vocês comeram, tanto na Tailândia quanto no outro país lá. As questões de higiene, né, que vocês comiam comidas frescas, né, que tinham acabado de ser feitas, por questões de saúde de vocês, né? Uma pergunta interessante aqui. Vocês ficaram 103 dias, né, viajando, mas se eu decidisse, uma pessoa perguntando, se eu decidisse ir para a Ásia e tivesse mais ou menos uma semana, 7 dias a 10 dias, quais seriam os roteiros principais que vocês recomendariam? Se você gosta de praia, eu acho que você pode escolher entre Tailândia, Filipinas ou Indonésia. Aí fica no seu critério do que você quer. Você quer praia de contemplação, vai para a Indonésia. Você quer fazer passeios de barco e ver coisas diferentes, você pode escolher entre Indonésia ou Filipinas. Agora, você quer ficar num hotel e curtir a praia do hotel, vai para Tailândia. Daí as praias, né, locais são bonitas. Agora, se você quer mais de aventura, aí na Indonésia, que a Indonésia tem 17 mil ilhas, né? Tem muitas ilhas que você tem cachoeira, que você tem vulcão, que você pode fazer trilha, que você pode desbravar as próprias plantações de arroz. No norte da Tailândia também tem muita natureza, rafting, né? Tem uma cidade que a gente ficou lá, tem muitos esportes radicais. Então, depende muito do que você quer. Agora, se você quer, talvez, passar frio, vai para a Rússia, para a Mongólia. Não, tem muitos lugares disso, mas depende muito do que a pessoa quer, né? Agora, se perguntasse para nós, a gente voltaria para a Indonésia. Que a Indonésia, assim, ela ainda é aquela natureza selvagem. Ainda tem muita coisa para explorar. Né? Até as Filipinas, porque as Filipinas a gente ficou em 3 ilhas. Mas tem muito mais ilhas. Inclusive, tem uma ilha lá que você pode nadar com aquelas baleias de Bart. São enormes, que você pode nadar junto com elas. E deve ter muitas coisas diferentes também, porque como as Filipinas foi algo que a gente decidiu, vamos de última hora, e eu usei praticamente o roteiro que a minha amiga tinha feito, a gente não conseguiu ler, tem muitas informações, né, de outros lugares, porque a gente tinha um tempo muito, muito curto. Mas é lindo também. Mas a Indonésia, o problema assim, você pode ficar só 30 dias. Então, 30 dias eu acho que é muito pouco para você desbravar a Indonésia. Você precisa ir várias vezes, né? Então, acho que é por isso que a gente voltaria, porque a gente sentiu que ficou muito pouco. Tem tanta coisa boa que teríamos que voltar. Mais 7 dias seria bem interessante para a gente conhecer. Legal, muito bom. E assim, como que foi o processo nas viagens? Vocês passaram por vários países. Na imigração, tinha que ter visto, não tinha que ter visto? Como que vocês trabalharam esse tema? Na América do Sul, a gente pode circular livremente, né? Não precisa nem de passaporte em alguns lugares, só com o seu RG ali você consegue transitar. Na Europa, você tem, igual a gente mencionou no último, a gente, por ser brasileiro, a gente pode ficar até 3 meses nos espaços Schengen, mas tem outros países que dão abertura para brasileiro, que você pode ficar de 1 mês até 6 meses sem visto. Na hora ali, quando você passa a fronteira, eles vão decidir, vão te dar a quantidade de dias. Já na Ásia, também, por exemplo, a Tailândia, brasileiros podem ficar até 90 dias sem visto, mas na Indonésia é só 30 dias. Um dos países que a gente teve que pagar o visto antecipado, que foi o único, na verdade, foi Mianmar. A gente podia escolher Mianmar, a gente queria ir para todos, né? Mas tinha Mianmar, Vietnã, Camboja e o Laos. A gente queria muito visitar, só que todos eles, brasileiros, têm que pagar visto. E não é barato, é $50 cada visto. Então, a gente teve que optar, e a gente acabou optando por Mianmar. Mas você faz para a internet, a gente fez para a internet rapidinho, no dia seguinte já veio a resposta. E a gente dava preferência justamente por países em que era aceito os brasileiros de uma forma mais tranquila, porque a gente nunca sabia se o visto podia ser negado ou não. A gente nunca sabia, porque às vezes tem países que vão exigir. A Indonésia, por exemplo, é um país que exige já que você tenha a sua passagem de saída. Então, você entra no país já tendo que mostrar quando você vai sair comprovando. Então, tem muitos países que talvez fosse
pouco mais rigoroso, né? Se fosse pedir visto e tal, então a gente optou por países que a gente não ia ter esse problema burocrático. A gente levou foto, porque quando você precisa de visto, às vezes para fazer direto, ou, por exemplo, você vai numa embaixada, num consulado num país e pede para um outro país. Aí eles exigem que você leve foto 5x7 e algumas documentações. Todas essas a gente levou, essas documentações e algumas fotos, porque caso a gente decidisse no meio do caminho mudar o nosso roteiro e ir para algum desses lugares e pedir visto, a gente tinha a documentação com a gente. Legal. Uma outra pergunta aqui, né? Qual foi a situação ou as situações mais perigosas assim que vocês passaram ao longo da viagem? Assim? Teve causa de desconforto? Eu acho que a gente poderia pensar tanto na América do Sul, Europa e na Ásia. A gente vai colocar um pouquinho a África também aí. A pior situação realmente foi em Marrocos, né, que a gente foi roubado 2 vezes. A sensação de perigo, assim, que senti um pouquinho de medo, foi na questão dos abismos que a gente estava dirigindo no sul do Chile, né, bem no sul do Chile, que tinha, quando dirigia, a gente tinha que ter um pouco de cuidado com o carro. Mas, tirando isso, a gente não sentiu desconforto. A gente foi... Isso era bem precavido, né? Marrocos foi o lugar que a gente sentia medo, pelos olhares das pessoas, pela maneira com que eles nos tratavam, a gente não sentiu bem. E os homens lá em Marrocos não sentem respeito, por mais eu andava de mão dada com a Débora, teve uma dupla lá que mexeu com a Débora na minha frente, assim, total desrespeito total comigo, né? Então a gente via que era muito comum, o pessoal não tinha medo respeito. a gente sentiu desconforto no Marrocos, medo era aqueles precipícios da América do Sul que a gente estava dentro do carro e dava a sensação que mexesse, que eu estava do lado, né, o Jussi geralmente estava do lado da montanha e eu do precipício, se eu me mexesse, o carro ia capotar ali. Uma outra pergunta aqui, que uma parte vocês já responderam, né, mas assim, ó, o método preferido de viagem, o carro, né, o Thunder Tank 1 e 2, né, que vocês usaram. Qual seria o segundo meio de locomoção que vocês, ou segundo, terceiro, elencar os meios de locomoção que vocês usariam ou recomendariam para as pessoas? O mais barato, eu acho. Eu acho que o ônibus, na verdade, ele te dá também uma certa liberdade, porque os ônibus, normalmente, as estações são no meio da cidade, depende muito, alguns são confortáveis, outros não. A gente teve uma experiência de atravessar, a gente estava em Mianmar, tivemos que ir para a Tailândia, foram 3 noites dormindo em ônibus, não foi muito confortável, porque não tinha, a gente optava por forma mais barata e geralmente não tinha ar-condicionado, os ônibus eram meio velhos, mas para quem quer economizar, eu acho que ônibus, porque trem é muito caro, né? A gente andou de trem na Europa e a gente usou o transmongoliano, né? E a gente vê que é caro. A viagem de trem não foi barato. Tem que ser comprado com bastante experiência para conseguir encontrar bom preço. A gente usou o trem também no Egito, também a forma, depois a gente resolveu só ir de ônibus, por mais que a gente tivesse aquele problema no Egito, no sul do Egito, parava a cada 30 minutos para eles vasculhar, né, se tinha terroristas ou não dentro do ônibus, e demorava demais para a gente chegar nos lugares que a gente tinha previsão, era mais barato que trem. Trem também era mais caro. Legal. Uma pergunta que é até curiosa, né? Vocês tinham o carro na Europa, venderam ele. O que vocês fizeram com as coisas, né, que vocês tinham no carro? E daí como que vocês se ajeitaram com as malas para continuar a viagem de mochilão? Então, nós tínhamos um fogareiro, nós demos para 2 casais de amigos que até usaram semana passada, nos mandaram uma foto. Eles moram na Eslováquia. Na Eslováquia. E daí nós tínhamos um colchão, o colchão era muito básico. Era aquele retalho, colcha de retalho. Esse nós jogamos fora. As cortinas do carro que nós fizemos, nós também jogamos fora. Foi uma coisa bem barata que a gente pagou. Sacos de dormir, nós tentamos vender os sacos de dormir em Paris, mas não conseguimos. Daí demos para os nossos amigos que moram lá. E
Fora isso, Assim, as roupas. A gente tentou selecionar roupas, que como a gente sabia que a maior parte dos lugares que a gente ia era tentando seguir o sol, a gente tentou selecionar roupas que a gente pudesse usar em ocasiões diferentes. Então, por exemplo, eu tinha vestido. Então, vestido se tivesse calor, eu usava vestido. Se tivesse frio, eu podia usar o vestido com uma calça por baixo. Ou, por exemplo, o vestido, eu podia pôr uma blusa por cima, que daí fazia uma saia, principalmente para as fotos, né? Que a gente quer ter variedades. Então, mulheres, fica a dica. Usa o vestido e usava uma blusa por cima e ficava como se fosse uma saia. Ou você usava um echarpe, eu tinha um echarpe, porque daí às vezes eu tirava foto com o echarpe, às vezes sem o echarpe. E por incrível que pareça, gente, a gente levou roupa que a gente não usou. Por exemplo, na América do Sul, eu levei uma calça jeans que eu usei uma vez. Na Ásia, eu levei, e na Europa, eu levei uma bermuda jeans que eu me arrependo de ter levado, porque como era muito calor, tanto na Europa, depois como na Ásia, era praia, bermuda jeans era muito ruim de ficar vestindo. Então, eu teria trocado essa bermuda jeans por outro vestidinho, uma bermuda mais light. E aí, roupa de frio, eu tinha minha roupa, que é essa, inclusive, que eu tô usando, ela tem uma por cima que é uma corta-vento, que eu não tô na foto, mas eu usava essa que era bem quentinha, uma corta-vento, e na Rússia eu comprei aquela japona, né, que era para menos graus. Então, quando tava muito frio, eu usava ela. E aí o Jussi conseguia enrolar ela bem e tirar todo o ar que ficava no fundo da mochila dele. Mas a gente tinha roupas contadas, né? Na viagem, eu comprei um vestido só, e o Justo deve ter comprado umas 2 camisas para ele e tal, mas a gente tentava. Como eram roupas leves, a gente conseguia carregar na mochila. Isso. Quantos quilos tinha na nossa mochila? A minha tinha 18, a tua acho que estava com 14, se não me engano. E é bastante coisa. Se você for ver, quando você compara que é roupas leves e uma ou outra só de frio, fica. Nós tínhamos 3 mochilas, Ronaldo. A gente tinha uma mochila para mim, que tinha as roupas, a outra mochila com a Débora, com as roupas dela, e tinha uma terceira mochila que eram os eletrônicos, né? Que eram as coisas mais valiosas, que a gente andava sempre conosco na nossa mão, jamais a gente colocava na bagagem de um avião ou na bagagem do ônibus. Não pode esquecer, na França, quando nós fizemos do carro, nós pegamos algumas roupas, nós pegamos alguns souvenirs que nós compramos, porque souvenir pesa também. Só que a gente estava carregando na mochila até então, Isso. Né? A gente estava só carregando no carro. Nós fizemos uma caixa e nós despachamos para o Brasil. Porque também a gente deu certo a gente ir num casamento de uma amiga minha que mora na França, na época que a gente chegou lá, e aí eu tinha levado roupa de festa, eu Jussi também, sapato social, terno, então a gente aproveitou e também despachou para o Brasil, porque ficar carregando isso depois na Ásia não ia dar muito certo. E sapato a gente, sim, era totalmente minimalista. Era uma bota, que daí a bota a gente podia fazer trekkings, ou se tivesse muito frio, podia usar ela, um tênis e um chinelo. Então era isso. Então, era Havaianas para tudo que é lugar. A gente usava. Bem minimalista a nossa mala. Legal. Dos países que vocês passaram, qual foi o mais acolhedor e qual foi o país que mais surpreendeu, que vocês talvez não tinham tantas expectativas a respeito dele e acabaram se surpreendendo? Acho que o país mais acolhedor foi as Filipinas, né? Era um país muito simples, de pessoas simples, e a gente foi muito bem acolhida. A gente lembra de uma cena que a gente foi fazer um passeio, e aí eu peguei a bandeira do Brasil e eu estendi como canga. E aí vieram os menininhos de uma idade de 5 a 13 anos, assim. E eles vieram perguntar em inglês, porque lá eles falam, né, inglês, como a gente já mencionou, eles vieram perguntar aonde que era aquela bandeira. E a gente começou a conversar e foi uma conversa tão pura. No final, assim, porque, olha só, a gente perguntou para eles o que eles queriam ser quando crescesse, né? Um queria ser super-herói e o outro queria varrer a praia, porque ele via que os turistas sujavam a praia e ele queria limpar a praia para deixar a praia mais bonita. Então, era uma pureza muito grande, né? No final das contas, a gente se divertiu, eles subiam nas árvores e pulavam lá de cima. Aí, no final das contas, a gente ficou conversando sobre super-heróis, né? Já que eles queriam ser super-heróis. O Jussi era o Aquaman, eu era a Mulher Maravilha, e cada um dos 5 menininhos lá era um super-herói também. Foi bem gostoso. Incrível. E as pessoas eram
Porque como a gente tem cara de estrangeiro, óbvio, né? A gente era muito alto, né? Então, o pessoal vivia falando da altura do Jussi. Adoravam falar da altura do Jussi. Eu também sou alta, chamava um pouco a atenção. Só que elas iam conversar com um sorriso no rosto. E, por exemplo, na Tailândia, quando a gente tentava negociar, a gente teve alguns problemas na Tailândia de tentar negociar, assim, passeios e tal, e o pessoal era emburrado, era muito comercial. Já nas Filipinas, a gente, quando ia negociar um passeio, a gente saía de lá amigo da pessoa, porque a pessoa tinha prazer em contar pra gente a história de como que ela tinha aberto a agência de viagem, de turismo dela, o que tinha na cidade, indicava tudo pra gente, uma conversa bem gostosa, né? E as pessoas mesmo na rua paravam para conversar, chamava atenção, nas cidades pequenas principalmente, chamava atenção e aí eles vinham perguntar de onde a gente era, que as Filipinas foi o país mais pobre que a gente foi mesmo, tendo aqueles resorts às vezes, e tendo toda uma estrutura em alguns lugares. Quando a gente pegava o tuk-tuk, era muito comum, a gente gostava de ir para lugares mais reservados. Então a gente descobria umas prainhas e pegava o tuk-tuk e ia. E aí a gente passava por meios, assim, de lugares paupérrimos. Então a gente ficava, assim, super triste, né, de ver tanta beleza nas ilhas, as pessoas super simpáticas num país super pobre. Né? Qual que foi a pergunta? É a mesma pergunta? Qual que era o país mais acolhedor e... Mais acolhedor, e daí o que mais te surpreendeu? O país, assim, que você não tinha nenhuma expectativa e acabou te surpreendendo quando foi visitar. Da Ásia ou da viagem? Pode ser geral, pode ser geral. Pode ser um de cada continente, vocês decidem. Olha, assim, para mim, na Ásia, o que me surpreendeu bastante foi a Mongólia. Eu esperava encontrar uma cidade muito perigosa, assim, porque foi para lá, até a gente quase pensou, não vamos entrar. Na América do Sul foi a Bolívia. A Bolívia a gente tinha muito receio, muito medo de entrar na Bolívia, pela fama das drogas, pela fama do roubo de carro, né? Então a Bolívia nos surpreendeu muito, né? A Polônia, na Europa. Também a Polônia, a gente esperava encontrar um país muito pobre. Mas falava, o leste europeu, o lixo do leste europeu. A Polônia foi super estruturada. A Rússia também, surpreendeu bastante, que a gente comentou bastante no começo do vídeo. É difícil a gente falar, né? Porque algumas a gente tem uma expectativa e encontra outra coisa, outras a gente não tem expectativa nenhuma, ou outras a gente escuta algo e chega lá é exatamente aquilo, ou cada experiência, né? Mas essas que foram os destaques, né? Alguns destaques. Uhum. Que legal. Mais perguntas? Vou colocar a última aqui para finalizar, né? Vocês elencarem 5 lugares imperdíveis em toda a viagem. Bom, vamos começar pela América do Sul, Patagônia. Patagônia, eu acho que é um lugar que tem que visitar, principalmente porque para quem gosta de aventura, e tem que ir de carro, para você poder ter a liberdade de conhecer todos os cantos da Patagônia. A região do Atacama, né? A região do Atacama. Os lagos que existem lá. Muito bonito. São diferentes, muito lindo, né? Uhum. O Peru, mais fora, tirar um pouquinho o Machu Picchu do foco, né? O Peru tem muitas vilas incas, fora Machu Picchu. Mas né? Ele tem que falar 5. 3 já foi 3. Mas eu falaria Filipinas. Indonésia, né? A Indonésia... Porque, assim, hoje a Tailândia, ela tá muito em foco. Então, tem muita estrutura para turismo, tem muita... A Tailândia é linda. Só que depois que a gente foi para as Filipinas e viu a Indonésia, a gente viu a parte mais simples desses países, a gente se apaixonou, porque a gente é simples, né? Então, a gente gosta de descobrir coisas novas e tal. Então, acho que esses 2 países da Ásia... A Indonésia realmente, assim... Culturalmente, você aprende... É muita diversidade. A gente foi buscar muita informação da Indonésia, mas a gente não encontrou tanto no início do nosso planejamento. Nós sabíamos que nós queríamos ir para lá, mas não encontramos tanta coisa. Então, a gente não estava esperando muita coisa da Indonésia. Uhum. Mas, quando a gente chegou lá e começou a explorar mais nos detalhes, quando a gente chegou a se aproximar mais da nossa data, nós vimos que a Indonésia é um país muito rico, né? Uhum. Em detalhes de todos os níveis, religiosos, culturais, né? Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que seria isso, uhum. né? Bom,
Legal, hein? Ó, porque eu fiquei... Não, A gente fica esperando a pergunta e tal. Eu acho que tem uma pergunta que muita gente deve querer saber, mas não tem coragem de perguntar, que é quanto a gente gastou na nossa viagem. Né? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas... Mas tá, quanto custa viajar? A gente vai abrir para vocês uma forma geral, porque eu acho que para as pessoas verem que não é uma coisa impossível, desde que tenha um planejamento e tal. A gente pesquisou muitos blogs e a gente se manteve na média do que normalmente as pessoas que viajam como a gente viajou, né, gastam. Então, o que era a nossa viagem? Foi de carro, a gente ficou, se privou de algumas mordomias, né? Mas, assim, a gente cozinhava no carro, a gente andou muito de carro, de ônibus, de transportes baratos. Quando a gente, por exemplo, na Ásia, que a gente podia ficar, que já não tinha o carro, que a gente precisava de uma hospedagem, a gente se deu ao luxo de dormir em lugares privativos para nós dois. Então, assim, depende de como a pessoa quer viajar, ela pode gastar menos, sendo mais roots. Por exemplo, você, se quiser, pode viajar, como fala? Couchsurfing, que é uma forma de você não pagar hospedagem. Quem quiser depois tiver interesse, pode pesquisar e tal, mas que não paga hospedagem. Ou pode ficar em hostels, em quartos coletivos. Como a gente era um casal, a gente optava por ter um pouquinho mais de privacidade. É bom só a gente comentar alguma coisa assim, ó. Questão do Couchsurfing. É bom que você, se você quer viajar dessa maneira, você tem que ter um histórico. Nós entramos cru nesse meio de Couchsurfing, nós não tínhamos histórico, então o que acontece? A gente tentava entrar em contato com algumas pessoas, pessoas olhavam para nós, olhavam que a gente não tinha histórico nenhum de Couchsurfing, então nós não tivemos sucesso no Couchsurfing. Por quê? Porque nós não tínhamos um histórico de Couchsurfing anterior da viagem. Uhum. Hostel, a gente tentou evitar hostel, os hostel não, como é que se fala? Se fosse coletivo, que você pega um quarto que tem várias pessoas, né? Então a gente tentou evitar porque a gente queria manter um pouco a nossa privacidade, né? Então, mas é uma maneira de reduzir custo. Uhum. Comida, a gente raramente ia em restaurante, a gente mais comia comida de rua, né? Feirinhas ou comidas mais locais. Então, assim, pro nosso estilo de viagem, a gente gastou tem uma média de, considerando o dólar não de agora, tá muito alto, mas o dólar de quando a gente iniciou a viagem, em janeiro de 2019, foi uma média de $75 por dia para o casal. Mas o que encareceu nossa viagem foi Europa, que o euro na época explodiu, a gente não estava contando que o euro aumentasse, mas sim diminuísse. O que a gente está considerando também é todos os gastos, inclusive, por exemplo, das passagens aéreas que a gente usou e que a gente perdeu. Você pode optar por viajar, às vezes, em vez de aéreo, fazer de barco, que pode ser mais barato. Então, assim, essa foi a média das pessoas que viajam como nós, é de $60 a $80 por dia. Então, a gente se manteve na média. Mas, por exemplo, se você opta por fazer uma viagem na Ásia, só na Ásia, quero ficar 6 meses na Ásia viajando, você consegue gastar aí uns $50 por dia o casal, ou até menos. Você consegue, porque é totalmente possível. Se você começar a dormir em quartos coletivos, que tem várias pessoas, você reduz o custo. Uma outra coisa que pesou muito para nós foi a nossa viagem a Israel, foi o país mais caro que nós pagamos, né? Então, realmente, lá, assim, Europa e Israel foram muito caros. Agora, se você realmente quer fazer uma... E outra coisa, o seu custo está totalmente atrelado à velocidade da sua viagem. Uhum. Quanto mais rápido você quiser fazer a viagem, mais dinheiro você vai gastar. Então, a gente vê... Por causa do custo do transporte, isso, né? A gente vê casais aí que estão viajando há 3 a 4 anos no mundo, né, casais brasileiros, mas o que acontece? Eles estão tendo um custo bem inferior ao nosso, mas por quê? Por exemplo, nós visitamos lá numa semana 4 lugares, eles visitaram um lugar só. Essas pessoas que às vezes viajam durante muito tempo, elas fazem blogs, elas fazem vídeos no YouTube, e isso exige que você fique parado para edição, para roteiro, para subir os vídeos, responder comentários, ou a parte comercial, que tem muita gente que às vezes viaja fazendo divulgações. Então, assim, isso faz com que eles fiquem parados muito tempo no mesmo lugar. E aí, você estando parado e justamente dormindo no carro, por exemplo, você não tem o custo de gasolina, você não tem o custo de transporte,
transporte, você tem o custo só de comer. Então, isso barateia. Então, existem várias formas de viajar, a gente quer mostrar aqui o que a gente fez, quem se identificar com o nosso tipo de viagem, né, é mais ou menos isso que vai gastar. E fica o nosso convite para todo mundo que vê, se está vendo esse vídeo hoje, ou que está vendo, vai ver o vídeo no futuro. Se algum dia vocês quiserem planejar uma viagem, vocês estão convidados a ir para Curitiba, nossa cidade natal, sentar com a gente, comer uma pizza, a moda curitibana, e conversar conosco aí para virar uma noite, ajudar no planejamento. Vai ser um prazer, sem custo nenhum, né? Nosso objetivo aqui é incentivar, fazer o que a gente fez, né? Porque é muito gostoso, então, você volta transformado como pessoa, culturalmente, você não volta mais a mesma pessoa. Então, fica nosso convite para vocês aí, tá bom? Nossa casa de porta aberta, tem um quartinho reservado para uma visita lá. Tá, joia. Eu pedi para o André entrar, para ele se despedir de vocês também, né? Grande André. Legal. Eu estava só assistindo ali, falei assim, cara, a gente participando da live é uma coisa e assistindo é completamente diferente. E assim, é muita história, coisa fantástica. Parabéns para vocês dois, que com certeza é uma inspiração, até para nós, né, Ronaldo? Que, exatamente. Uma coisa fora do comum, né? Obrigado. Fico muito feliz de poder compartilhar. Claro que, sim, era para ser uma live, acabou estendendo em 3, porque é muita história, talvez a gente não tenha conseguido contar tudo que a gente gostaria, mas é que é muito difícil, né? Foram 379 dias de viagem, muitas histórias, muitas pessoas que a gente conheceu, muitos lugares, então Teve uma pessoa que perguntou difícil. Agora há pouco, a gente já voltou, a gente não voltou, nós estamos no Canadá agora, né? Nós estamos... Próximo mês a gente volta para o Brasil. A gente saiu da Indonésia, a gente veio para o Canadá, que era o último país que a gente viria, mas não com fins de desbravar. Uma irmã minha mora aqui, a gente veio visitar e a gente veio fazer um curso. Só que o Covid atrapalhou um pouco os nossos planos. A gente está preso aqui no Canadá e a gente ainda não consegue voltar por causa dos voos. Isso. Então, nosso voo era dia 9 de junho, então nessas horas a gente já estaria na nossa casa, com nossa família, mas pelos voos terem sido cancelados, a gente ainda não conseguiu voltar. Isso. Nós estamos aqui, em Vancouver. Perfeito. Eu gostaria de agradecê-los, né? Essa experiência em 3 lives, a simplicidade no qual vocês colocam as informações, na realidade, tentando fazer o máximo possível que as pessoas viajem nesse contexto e tentam entender um pouquinho o que vocês fizeram. Acredito que são poucas as pessoas que têm essa coragem de pegar mais de um ano e fazer, vamos chamar de sabático para conhecer o mundo, ou tem essa disponibilidade, ou se pensa na questão simplesmente da grana, né? Mas também agradecer a amizade que a gente acabou construindo, né, nesse último ano, desde que a gente se conheceu na Patagônia, né, que até o André perguntou lá, conta a história dessa camisa, né, do 1000 trilhas aí que você estava usando, né, tanto a Débora usou uma em Machu Picchu, no trem lá, e você, né, em várias fotos, né, e na realidade foi um presente, eles falaram assim, a gente tá viajando o mundo, eu falei assim, ó, toma uma para cada um, representa a gente por aí, né, então a gente meio que embarcou, e eles foram porta-vozes nossos ao longo desse um ano. Também agradecer por compartilhar as planilhas, as pessoas estão perguntando, sabem onde encontrar. Eu vou deixar, a hora que eu extrair esse vídeo e colocar no YouTube, eu vou colocar os links do Instagram de vocês, do Facebook, também do 1000 trilhas, o meu e do André, caso alguém queira se comunicar, e também a gente auxiliar na comunicação com vocês. Foi um prazer imenso, eu sei que em live a gente termina aqui, mas no entanto a gente vai continuar conversando, a gente conversar pelo menos umas 2 vezes por semana, né? Mas meu muito obrigado e gratidão mesmo, e desejo muita prosperidade, que vocês consigam retornar em breve para o Brasil. Valeu. Também esperamos, porque estamos muito à vontade de comer comidas brasileiras. Valeu. Obrigado, Ronaldo. Obrigado de todo o nosso coração.
Obrigado, André, por ter nos suportado também. É muito um prazer ter a amizade de vocês, viu? Muito obrigada pela oportunidade. É um Falamos. prazer imenso. Vamos falando. Quem tiver mais pergunta, pode mandar aí no inbox ou nos próprios comentários que a gente responde nos próximos dias. É isso aí. Tchau para vocês. Ótima semana. Fiquem com Deus. Vocês também. Tchau. Até mais. Tchau.